Fala, meus amores, estamos aqui hoje em mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Claro que eu estou aqui com ele, meu irmão maravilhoso, André Dias. Estamos aqui no nosso 10º episódio, hoje temos 2 convidados especiais. Falei até antes deles chegarem que eu fiquei ansioso, porque eu já acompanhava, né, principalmente o Bruno aqui, o Perini, de finanças. A Malu também acompanha via o Bruno. E pra nós, assim, né, eu que ainda não tô famoso, digamos assim. Não, eu brinquei com a o gente André fica hoje. ansioso, assim, né? A gente também, gente. Porque a gente vê as pessoas ali na internet, na telinha, a gente fala, pô, agora estão aqui na minha frente, né? Eu não posso errar, não posso fazer feio, né? Não, eu brinquei com o André, né, hoje cedo. Camila me mandou até uma mensagem, né, Camila? Meu Deus, você quer me matar do coração? Eu falei, André, não vou poder gravar hoje, não tô me sentindo bem, brincando com ele, né? Uhum. Aí ele, não, hoje você não pode, pelo amor de Deus, tem os convidados, eu tô ansioso já não tô me sentindo bem, tô suando já. Eu falei, não, brincadeira. Mas estamos aqui, o Bruno Perini, que fala muito, todo mundo conhece, entusiasta de Bitcoin, vai falar hoje disso daqui pra gente, Bitcoin, todo mundo quer saber. Ah, eu vendi tudo já, Carol. Já... O negócio não deu certo, não. Brincando, lógico. Dono do canal Você Mais Rico, agora sócio da Malu também, a Malu também tem, né, um projeto Materializa, tem projeto de emagrecimento, vocês têm de tudo, né, gente? Eu tenho A de cada tudo 8 um horas pouco. ela abre um CNPJ hoje. É a média. Eu comecei com essa agora, aí tô nesse ritmo aí, mas não tá dando pra mim ficar tanto assim, não. Acho que eu vou diminuir, inclusive. Não tá dando. Não, o que eu acho legal é que vocês dois, vocês são diferentes e iguais, né, ao mesmo tempo. Eu vejo vocês o tempo todo, eu dou muita risada, porque vocês são, assim, o Bruno, ele é... Quem vê o Bruno é mais sério, fala muito, entende muito de história, a Malu já é mais brincalhona, já fala, né, aquele tchan que a mulherada gosta, né? Outro dia ela falou um negócio que eu concordo. Esse negócio de falar, pessoal, você aí que vende coisas na internet, coloca o preço nas brusinhas, né, Malu? Porque Ah, é enche o verdade, eu saco, tava pô. indignada, né? Quem que tá no WhatsApp? Eu fiz um vídeo indignadíssimo. Eu falei, gente, bota o preço aí, porque eu quero comprar. Eu chego lá, o cara mandou... Não, foi um absurdo. Eu perguntei quanto era o preço, aí a mulher falou, fala no direct. Eu falei no direct, ela falou, me segue. Eu falei, mas você quer seguidor ou quer vender blusa? Não Não dá? é preço, é um segredo. É né? um segredo, cara. Eu falei, minha filha, tá bom, fica com a sua blusa aí, eu tô de boa. Porque o povo fica guardando o segredo, não quer Fala colocar. logo, né? Fala logo, coloca o preço. E isso que é engraçado, né? O povo não sabe vender na internet. Tem que estar claro, já é difícil a compra, né? A compra, geralmente, ela é feita por impulso. Então, quanto mais barreira você coloca ali, mais difícil fica. Quem não sabe o preço e não ia comprar porque é caro, já não vai comprar sabendo ou não. Se a pessoa você coloca o preço ali e ela já ia, né, ela vai estar interessada no produto, ela pelo menos já sabe o preço e aí ela tem a opção de comprar de uma vez. Então não coloca barreira, não dá dificuldade. Ô, Bruno, me fala uma coisa. Você era militar, né? A sua história assim, você tem essa coisa de... Ele fala muito de disciplina, foco, tudo. E como é que foi isso? Você mudar, assim, da sua carreira e vir falar sobre investimentos na internet? Como que foi isso? Foi até uma mudança natural. E antes de responder, só pegando um gancho... Você nem falou oi, amor, ainda. Primeira Não falei coisa que você oi, falou. Bom, Obrigada. primeiro, muito obrigado pelo convite, né, A gente? gente que agradece. A gente Mas tá tão sobre- acostumado a gravar podcast que já estamos aqui fingindo que é a gente, a nossa casa. Sobre essa questão dos preços, eu postei uma vez, brincando no Instagram, né, que os círculos mais profundos do inferno estão separados para aqueles que falam preço somente no direct. Meio que parafrasei o Dante Alighieri. E teve 10 mil compartilhamentos, né, mostrando como as Caramba. pessoas se identificam com isso, mandam pros outros falando, olha só. Mas quanto a Perde essa um puta questão... tempo, né? Pois é. Perde um puta tempo. E quanto a essa questão de finanças, eu sempre gostei bastante dessa área. Até falando com a minha avó, por exemplo, lá nos anos de 98, 99, quando a gente teve a maxi desvalorização do real, porque até 98 era 1 para 1, aí em 99, do dia para noite, virou praticamente 1,60 para 1, né? Ou seja, $1 comprando 1,60, chegou a 2. E aí eu tava fazendo conta e falava pra minha avó, quando eu for adulto eu vou ter tantos dólares. Então, ué, mas por que dólar, né? Nossa moeda é o real. Daí eu falava, não, vó, mas o dólar vale mais. Porque eu tava vendo TV e via, né? Que tinha jogador de basquete na época que tinha contrato em dólar e o cara ficou riquíssimo em comparação com gente que tinha dívida em dólar e tinha quebrado. E a minha família nunca deixou faltar nada pra mim, mas também nunca sobrou muita coisa. Porque eles eram muito descontrolados na parte financeira. Então eu sempre gostei dessa área e comecei a estudar pra não repetir aquele ciclo. Só que eu não pensava em, nossa, um dia eu vou ter um curso, tudo. Isso era meio que um sonho. Quem me mostrou que era um caminho possível foi a Malu. Porque ela começou a se aventurar na internet. E eu até tinha um negócio na internet, eu tinha um blog, mas era bem pequenininho, tinha uns 1.000 acessos
por dia só. Eu já achava muita coisa. A gente criou um blog para ela também. O meu era de finanças, o dela de lifestyle. Também tinha mais ou menos esse número de acessos ali quando chegou, depois de uns anos, num patamar bom. E aquilo para mim era explorar a internet. E acabou que esse blog até deu um retorno bom, porque eu tinha 2 artigos falando sobre Bitcoin e acabaram sendo muito procurados. Eu ganhava Bitcoin com aqueles artigos também. Cheguei a juntar 9 Bitcoins assim. Falava de Bitcoin, Não, né, ninguém na falava de época. Bitcoin. Eu lembro que durante essa época teve uma reunião dos parlamentares lá em Brasília para discutir o Bitcoin e estavam pensando que era tipo milha aérea. Os caras nem sabiam o que era naquela época Não, direito. bom, eles seguem sem saber muita coisa. Ah, hoje eles já sabem. Hoje eles já Infelizmente. sabem. Olha, Pois é. moça. E é uma discussão esse negócio de Bitcoin. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que investe, tem gente que não investe. É uma discussão doida. Mas aí como é que Deixa vocês só, o Bruno começaram? acho que não acabou, né? Você acabou o raciocínio? Não, era sobre isso. Eu comecei essa parte do blog e a Malu que me mostrou que rede social que era melhor. Porque a gente não sabia ainda, mas a Malu, ela tem dislexia. E ela demorava para escrever um texto pro blog, eu tinha que revisar ainda, né? Para tirar os erros de português, para poder postar o texto. Mas eu falava, coloca foco em escrever. Ela falou, não, vou usar essa ferramenta aqui, um tal de Snapchat, que eu acho que isso aqui vai comecei ser no bom. Snapchat, é. Puta, eu lembro dessa época do E aí ela Snapchat. começou a usar o Snapchat, eu falava, larga esse negócio, rede social é perda de tempo. Até um dia que ela me mostrou que tinham 500 pessoas assistindo ela lá. Aí eu entrei no site na hora, também tinha até aquele momento uns 500 acessos no dia. Só que no site tinha 3 comentários, sendo que, sei lá, um era spam ainda, era um cara fazendo propaganda de alguma coisa, e tinha uns 50 comentários de gente rindo, chorando com ela. Aí na hora, a minha cabeça mudou, eu falei, olha, esquece esse negócio de blog, é perda de tempo, vai pra rede social. Que eu imaginei o tamanho desse outdoor. A gente nem sabia o que ia fazer com aquilo, mas quando eu vi 500 pessoas prestando atenção nela de fato, eu falei, bom, isso aqui é mais valioso do que o blog. E aí a gente veio parar na internet e naturalmente, como era aquilo que eu dominava, eu pensei, bom, se ela tá tendo sucesso falando de lifestyle, vamos tentar falar de finanças para ver o que acontece. E vocês, Estamos aqui. a Malu já lidava com vídeo e você escrevia, então, pelo que eu entendi, né? E no começo ali, vocês gravavam na frente do guarda-roupas. Tinha uma história assim, né? Que vocês moravam numa casa mais simples e vocês tinham que filmar na frente do guarda-roupas, que teoricamente era o único cenário que vocês tinham ali. Conta um pouquinho disso. É, na verdade, você falou, né? A Malu lidava melhor com vídeo. Não, eu aprendi a lidar melhor com vídeo, porque demorei, né? As pessoas acham que começa, tem alguém que tem aptidão a gravar e vai gravar bem pra caramba. E não foi assim comigo. Pode ser que tenha alguém que seja assim, né? Comigo não, demorou anos de prática, inclusive. Eu acho que hoje, cada vez mais, eu ainda melhoro, né? Porque a gente vai praticando, né? Vai ficando cada vez mais fácil. Mas era muito difícil. O Bruno tinha que sair de casa pra eu gravar. Literalmente. Porque eu tinha Ficava muita tímida. vergonha. Era cheio de corte os vídeos, porque eu errava demais. Mas é porque também eu ficava atrás da câmera e meio que julgando ela, né? Era Ela horrível. fazia alguma coisa, deu. Ou vou fazer uma cara dela, sai daqui do quarto então, deixa eu gravar Meu Deus, o sozinho. que eu falei de errado, sabe? Uma coisa assim. E a gente morava numa casa no Rio de Janeiro, numa casa do Exército, né? Na época o Bruno ainda era militar. E era uma casa, assim, as casas do Exército elas não são tão boas, não tô reclamando. A Vila Militar, ela São velhas, né? data São da antigas. Década de 40. né? Ah, sim. É Então, velho, são, é são, velho. são casas antigas. E essa, ela mofava. Por mais que a gente tivesse feito uma obra lá e tal, tinha infiltração. Então, todas as paredes da casa, elas eram mofadas. E aí tinha o armário, que tapava a parede, e um outro que a gente tinha colocado um monte de foto, assim. Então, e a cozinha. Então, era 3 espaços que a gente gravava na casa inteira, porque não tinha outra opção. Não, ninguém queria morar nessa casa quando a gente mudou. Ela ficou quase 8 meses, eu acho, sem ninguém morar. É. Eu, nossa, por que ninguém quer morar nessa Queria- casa? a gente vai- Aí o Aí- pessoal falou, não, a gente pinta pra você entrar, E a não gente sei era o quê. bem mão de vaca, início do casamento. A gente falou, vamos lá, a gente... o aluguel caríssimo, né? E no Exército você paga um aluguel muito barato, né? Porque a casa é do Exército. É, A gente pagava falou, uns vamos 300 economizar reais pra caramba pra e vamos morar nessa casa, tá de boa. A gente não tinha móvel nenhum, só tinha o móvel da sala, do quarto e da cozinha, né, amor? E aí... E que a gente foi saiu de um assim, apartamento muito pequeno, que também era do Exército, que tava caindo. porque ele começou, o prédio começou a Tava desabar. caindo. Não, literalmente. Caramba. A gente morava, era assim, você tinha uma entrada no primeiro andar, e no primeiro andar você tinha os apartamentos e tinha um segundo. E uma parte do primeiro andar era Nossa, o ocupado por Bruno uma adora agência contar bancária. Os detalhes miúdos. Não precisa contar os Mas é detalhes porque miúdos. o diabo está nos detalhes, as pessoas gostam. Meu Deus do céu. Tinha uma agência bancária no primeiro andar. Eu não vou falar que era o Bradesco pra não ficar mal pra eles, mas removeram uma pilastra aí da construção e o prédio começou a ceder.
E a gente tinha mobiliado um apartamento, tinha feito até uma reforminha, assim. Uma kitnet, tinha Que era uma 30 metros é, quadrados. Nem 30, tinha acho que uns 23 metros quadrados. Meu Deus, só tinha um quarto. Era o quarto, era isso. Era o quarto, um balcãozinho que era a cozinha e um banheiro. A Malu, uma das primeiras fotos do Instagram dela, ela tirando foto assim, falando, vamos começar uma rotina saudável, não sei o quê. Na foto aparece o apartamento inteiro. E, E tem ela- todos os fios, acho que de uma cidade, estão presentes na foto. É bizarro, eu não sei o que acontece. Sabe fio que você quer esconder de TV? Ela conseguiu mostrar todos e, não satisfeita, ainda tinha uma extensão enrolada em cima de uma mesinha. Dá pra ver se essa tiver foto lá. essa foto, a gente quer que mostre aqui. Não, a gente tem. mostra Pra vocês. tudo. Vamos Essa colocar foto, aqui. ela é Vou te ótima. mandar, Mas peraí. como é que vocês se conheceram, afinal, hein? Foi na Academia Militar. É, o meu irmão era amigo dele, ainda é, mas era amigo dele na época e... Te divide a beliche, na verdade, E aí durante foi um isso. tempo. Ai, que bacana, gente. Vocês E estão há aí- bastante tempo, né? Ah, sim, vamos Quase fazer 12 12 anos. anos em janeiro, 9 de janeiro do ano que vem. Sabe uma coisa que eu achei legal? Eu vi o Bruno comentando isso outro dia. Que você tem uma... Aliás, eu quero agradecer, deixar aqui bem o meu Agradecimento. meu agradecimento pro Bruno, porque o Bruno foi a pessoa, não foi uma das, foi a pessoa que mais me incentivou quando eu comecei. Porque imagina, eu trabalhava num programa de TV e, pô, eu tive que virar a minha carreira praticamente inteira e foi muito difícil. Eu tive, assim, meu irmão chegou pra mim um dia e falou assim, meu irmão trabalhou 10 anos no mercado financeiro. E aí a gente falou, não, vamos falar de educação financeira, tudo, né? E eu via muita gente saindo da TV, perdendo dinheiro, tudo. E eu sempre fui uma menina mais tranquila, assim. Eu nunca fui de ficar ostentando, de nada. E eu Mais tinha uma consciente. vida mais consciente. E aí, eu virei pro André, né? E até acho que o André me lembra um pouco, assim, o Bruno. E depois eu vou até falar o porquê, pra ficar um suspense. O André falou, vamos falar sobre educação financeira. Eu já não queria mais aquela coisa de foto, de ficar blogueira, tal. Nada contra, acho super difícil o trabalho, inclusive. E aí o André falou, então é o seguinte, vamos falar disso. Eu falei, poxa, André, então me ajuda, né? Aí o André falou assim, não, eu não vou te ajudar. Eu falei, como assim não vai me ajudar? Ele falou assim, seguinte, você vai estudar sozinha. Eu falei, não, você sabe tudo, você trabalhou, me ajuda e tal. Ele falou, não, você vai ter disciplina, eu vou te fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 assuntos e daqui 3 dias eu quero que você saiba tudo, beleza. E aí lá fui eu, né? Eu fui lá estudar, eu falei, meu Deus do céu, André... E o André é bravo, duro, né, mais rígido. Eu falei, ai, meu Deus do céu, como é que faz? Eu vou errar. E bom, e depois chegou ele com o papelzinho lá com as perguntas, né? E aí eu falei, puta, eu vou aceitar esse desafio. E aí eu fui, estudei. Ele falou, parabéns, agora você aprendeu sozinha. Você tem que aprender algumas coisas sozinhas. Mas o que eu tava falando que eu acho, que eu vi, assim, o que eu vejo que o André tem muito a ver com o Bruno é nesse ponto de disciplina e de foco, né? De você, poxa, vai lá, faz, acontece. Às vezes vai ser difícil, mas segue esse caminho. E por que eu tô falando isso do Bruno, que eu queria fazer esse agradecimento? Quando eu comecei, foi difícil. Eu tive o apoio do meu irmão, né? E tive apoio de poucas pessoas. E o Bruno me corrigiu em várias coisas que, sim, eu aceitei, né? Ele falou, Carol, aqui e tal, fala isso, tal. E eu ganhei o curso do Bruno. E eu fiquei super contente. Tipo, eu estudei pra caramba. Eu falei, vou fazer tudo que eu puder pra aprender, eu vou estudar livros, E eu fui pra cima mesmo e fui estudar. Então, eu queria te agradecer, porque foi a pessoa mais, não foi uma das mais, foi a mais que me incentivou, que me ajudou, que falou, poxa, vai lá, Carol, se você quer começar tudo, muito obrigada, Bruno. Eu jamais vou esquecer isso. Lisonjeado, viu, Carol? Que Eu legal. falei, ainda falei pro André, André, quando eu ver o Bruno um dia pessoalmente, eu vou fazer questão absoluta de agradecer Pô, que bom. esse apoio que eu tive. Eu tava comentando antes do podcast A gente como a veio no sua carro transição de falando carreira sobre foi bem isso. sucedida, né? Porque você tinha muito seguidor por conta da televisão, mas hoje você vai nos seus posts, super engajamento, as pessoas interagindo, vendo o que você publica. Daí eu falei, poxa, que bacana. É bom E é saber que eu tive difícil. um peso nisso. Aí. Obrigada, acho Pô, legal. muito, muito legal. Agora, então, eu tava falando, e aí, puxando esse gancho, o que eu vi? Que o Bruno falou que a Malu tem uma carteira de investimento dela, que ele ajuda ela, tudo ele tava contando. É sempre a dúvida de todo mundo. Não, vai lá. Eu Mas- tenho a foto aqui que você tá procurando? Eu tô procurando a foto Eu dos tenho ela aqui, fios. não Só sei. que a Malu, ela deve ter 1000 fotos. Ah, muita. Não, eu tenho Muito. 3 mil eu tô fotos publicando. publicadas. Eu tô baixando aqui, ó. Tô chegando lá, uma hora eu chego. Não, eu tô publicando 3 a 4 vezes por dia e não cheguei ainda no número de posts que ela tem. Porque eu- lá no começo ela fez muito post. Eu trabalhei duro, o pessoal acha, Não, o pessoal acha que vem fácil o É. sucesso, né? Eu tô na internet, eu tenho Instagram há 5 anos. Esse post que o Bruno tá falando foi em 2016. Essa foto aqui. Achamos a foto. Tá aqui, pessoal. Depois Depois você eu mando pra manda botar aí. Tá no- aqui, no depois bota na nós vamos edição. colocar a foto.
Mas Você aí- pode também descer o meu Tá perfil, vendo? Ó, as tem 3 mil todos fotos. os fios e olha só, tem uma extensão enrolada ainda na mesinha. Tá vendo? Nem pra Quem tirar a vê a extensão. Malu hoje naquela casa no Alphaville, Maravilhosa. não imagina o que passaram aí, né? Exato, não Ai, tem meu ideia. Deus, Opa. E aproveitando, pegando Não, mas o- espera que eu ia perguntar Ah, a tá. história. Da É que a da gente vai falando carteira. um negócio interessante. Não Da termina. carteira. Você, Malu, você tem ações, você gosta desse assunto, você investe em algumas ações, Bitcoin, tudo, ou você deixa mais pro Bruno dar uma olhada? Como que funciona isso? A carteira existe no meu nome, mas não sou eu que mexo. Eu entendo de várias coisas. Eu já entendi mais, inclusive. Tinha uma época que o Bruno... quando o Bruno gravava os cursos, né? Agora tá ao vivo. Aí ele não tá gravando mais. Ele já regravou o curso duas ou 3. Essa é a terceira versão. Essa é a terceira tá sendo ao versão. vivo. E todos os cursos, os 2 cursos, eu assisti, né? Eu estava dentro da casa quando a versão estava sendo gravada. Então não tem como você não ouvir nada, né? O Bruno fala sobre isso. Eu sou uma pessoa interessada, eu gravo os podcasts com ele, a gente fala sobre investimento. Então, eu sou inteligente. Não tem como eu ficar lá e não saber de nada. Eu tenho uma certa noção. Mas eu não sei, sou uma investidora nata. Eu sou uma poupadora nata. De fato, isso eu faço com muito louvor. Eu gasto com muita consciência. A gente estava até falando sobre isso esses dias num episódio do podcast. Que eu gasto muito menos, inclusive, eu gastava muito pouco, hoje em dia eu gasto muito menos do que eu poderia gastar, obviamente. Em termos porque... relativos, até menos do que lá atrás, né? Porque hoje Até- ganha muito mais. Porque Sim. hoje eu gasto uma parcela Proporcionalmente. proporcionalmente muito pequena do que eu ganho. Então, eu sou uma poupadora nata, o Bruno investe o meu dinheiro e não faz sentido, né? Eu investir se ele é muito melhor nisso. E lá em casa a gente divide as nossas tarefas assim. Tudo que eu sou melhor, eu faço. Tudo que ele é melhor, ele faz. Perfeito. E um não interfere no outro, porque assim a gente otimiza as nossas qualificações, né? Não fica batendo cabeça. Ah, não. Você tem que fazer. É igual mulher que briga que o homem que tem que lavar a louça. Agora eu já vou ser cancelada aí. Gente, o homem não. Se você não sabe, tem homem que gosta de lavar a louça. Você não sabe lavar a louça. Se você vai ter que relavar, pra que diabo você vai ficar insistindo nisso, né? Já otimiza. Outra tarefa pra Na minha ele, casa eu gente. também não lavo. Ah, o Bruno Eu também não lavo louça. A péssimo. gente divide algumas tarefas, mas a louça fica com a Camila. E eu queria perguntar pra vocês em relação ao dinheiro. Vocês, como um casal, vocês separam essa questão? O dinheiro do Bruno fica de um lado, o dinheiro da esposa do outro. Como é que é isso aí? Já há muito tempo, não é de agora isso. A gente fez isso basicamente desde que a gente começou a morar junto. E isso foi lá em 2014, eu acho, né, amor? Que a gente começou a morar junto. Então a gente estipulou que não tinha dinheiro meu ou dela. Era tudo nosso. Eu até gosto de falar que esse negócio de socialismo, por exemplo, dizem que não dá certo, mas no âmbito do casal dá certo. Muito mais que um casal termina em genocídio, né? Mas no âmbito do casal dá certo. Eu falo que a gente é socialista no âmbito do casal, sociais democratas no âmbito da família, porque a gente ajuda como se fosse um Estado, né? E liberal da porta pra fora. Mas dentro da nossa relação, o dinheiro que inicialmente só eu ganhava, porque quando a gente começou a morar junto, a Malu ainda estava fazendo faculdade, a gente pagava as contas da casa, investia uma parte. Na verdade, o investir era até antes, né? A primeira coisa que a gente fazia quando caiu o dinheiro, pagava as contas e o que sobrava a gente dividia. Então eu tinha um dinheiro para gastar e a Malu também tinha um orçamento para ela gastar. Isso porque isso foi, na verdade, uma decisão em conjunto, né? Eu sempre falo sobre isso, inclusive lá no Instagram. Eu não contribuía financeiramente com dinheiro, né? Mas eu contribuía com outras coisas. Eu Um trabalho. gerava valor dentro da casa. Então, eu fazia as tarefas domésticas na época, fazia comida, estava tudo organizado, tinha um aporte emocional, querendo ou não, Sim, que né? isso é muito importante. Isso é muito importante. E as pessoas não valorizam. Só porque não é um dinheiro entrando, não significa que aquilo não tem valor, né? E por exemplo, se o Bruno precisasse pagar alguém para fazer tudo o que eu fazia, ele ia gastar dinheiro. Tem valor, exatamente. Então, Exato. obviamente, aquilo tem valor. E na época, eu lembro que, como eu sou muito poupadora, eu sou uma pessoa que tenho esse, né? Eu não gosto de gastar, na verdade, no geral. Até hoje, o Bruno paga as contas. Bruno faz essas coisas porque eu não gosto de ver o dinheiro saindo. Eu gosto de ver o dinheiro entrando. Não, hoje menos. Hoje eu tô mais tranquila. Mas a gente separou. Eu falei pra ele, olha, você separa um montante, pra que eu me sinta confortável. Por mais que eu não gaste aquilo tudo, ou que eu precise gastar mais, talvez, que aquilo seja como meu. Na época eu precisei disso. E eu acho que é uma forma legal dos casais, às vezes, conseguirem dividir, né? Porque às vezes a mulher, não só a mulher, mas o homem também, né? Tem aquele gasto que é supérfluo para alguém, para o outro, mas para ele é importante. Então, eu acho Exato. que
não tem como você taxar aquele gasto, né? E de alguma forma aquilo é importante. Então, talvez seja uma forma legal de lidar com o dinheiro em casal. Teve um pensador francês, eu não me recordo agora qual, se era o Descartes ou Voltaire, mas que falava que o supérfluo é necessário, né? Então a gente separou esse dinheiro para cada um, para que não fosse necessário pedir, sei lá, permissão. Eu falar para ela, olha, vou gastar em tal coisa, ou ela para mim. Simplesmente a gente podia gastar. Mas não teve um mês onde a Malu gastou tudo que ela podia gastar. Olha. E olha que não era muita Era coisa, pouca assim, coisa, na era verdade. pouco dinheiro. E ela contribuía nessa área, mas a gente também viu uma coisa muito interessante, porque na hora que ela decidiu e eu abracei a ideia da internet, eu falei pra ela, bom, a gente vive do meu salário, então eu tô garantindo aqui o nosso dia a dia e você vai tentar pegar alguma coisa exponencial. Então, pegando lá aquela definição que o Taleb fala, né, de 2 mundos, mediocristão, o mundo das médias, o extremistão, o mundo das coisas extremas, onde as coisas fogem totalmente, né, da média natural, eu tava no mediocristão, garantindo a nossa vida, porque por mais que eu trabalhasse no exército, a minha remuneração era praticamente igual. E a Malu foi pra área do extremistão, onde ela podia não ganhar nada, como de fato aconteceu Como de durante fato um bom aconteceu. período. O Uhum. negócio digital não vai dar dinheiro da noite pro dia, mas na hora que foi também, simplesmente aquilo mudou a nossa vida. Uhum. Sim. Tanto que a gente tá aqui hoje, graças àquele começo lá atrás, né? Que Filmando também com o ensinou celular, muito, né? numa casa com paredes Oh. mofadas. Isso que eu acho legal, vocês falarem sobre isso, porque eu acho que fica uma dica muito valiosa. Tem que começar, né? Tem que começar. E outra coisa, o que a gente sabe que funciona, às vezes, o que é simples, né? O que tá ali ensinando as pessoas, o que de fato é prático. Não ficar assim, meu Deus, vai ser muito... Tem que ser perfeito. Não, vamos começar e vai dar certo. Agora, eu vi... Antes de eu falar da carteira da Malu, que eu quero saber o que o Bruno faz. Senhor Bruno, o senhor pode comprar uma bicicleta melhor pra ela, viu? Não, eu já Porque comprei. eu vi que ela falou que a Agora eu tenho uma bicicleta lá... academia em casa. Porque Eu a já tô bicicleta... mais chique tá bom. agora. Agora você zerou na vida, né, Eu Malu? zerei. Porque é o seguinte, essa bicicleta de R$400 aí que Aquilo eu foi uma vi... vergonha. Foi triste. O que aconteceu? Atualiza a O gente aí. pessoal que não tá sabendo, foi... na Você vai pandemia, contar? eu vou contar uma parte, você conta Tá o bom. resto. Na pandemia, tava tudo fechado logo no início. Bem no início. Eu bem no trabalho início. com o corpo, né? Eu trabalho com bem-estar, com lifestyle, com alimentação saudável, exercício. Esse é uma Você das tem um minhas... programa, né? Eu que é tenho um programa de lifestyle, que inclusive em breve Como chama? materializa. Materializa. Que eu brinco que é pra materializar todos os planos que você prometeu lá na virada do ano, quando você pulou as ondinhas. Eu vou emagrecer. Quando todo mundo Arruma quer ficar marido, rico, quilos, emagrecer. Fica rico, tudo, né? Ficar Exatamente. rico, tudo isso. Aí a gente bota no papel e fala, então, isso aqui não dá, isso aqui a gente tenta. Que eu também sou realista. Mas, o que eu tava falando? Era da bicicleta. Da bicicleta. E aí eu falei pro Bruno, amor, não posso ficar parada, né? Dentro de casa, compra uma bicicleta, cabe aqui, a gente bota no meio da sala, a gente morava no apartamento ainda, e vai dar certo. Aí o Bruno foi aonde? Na Americanas, Não. Online. online. Ela falou, quero uma bicicleta. Eu falei, tá bom, vou ver aqui. Deu bicicleta ergométrica. R$400, vermelha, bonitinha. Eu falei, olha, baratinho. Era pequenininha. Não. Aí comprei, de trouxe. plástico, E o negócio praticamente. ela usou, sei lá, Uma 4 vez. dias. Não, amor, foi menos. Foi menos? Foi menos, porque E quebrou o pedal. o Thiago, que hoje é Putz. sócio do Bruno, no dia que chegou a minha bicicleta, que quebrou o pedal, chegou lá no Thiago, uma bicicleta toda Ele high-tech, fez uma parceria, daquelas tem alguma de spinning. de spinning. Tinha várias, não era só uma, era várias coisas. Tinha aquele negócio de crossfit, aquela bicicleta de ar, sabe? Tinha o remo, tinha tudo. Aí mandaram, Malu, você está procurando bicicleta? Pede pro Thiago a dica. Aí eu, amor, olha que vergonha. Aí foi. E o pior não é isso, é porque a gente é palhaçada, a gente faz palhaçada. Eu acho que isso que as pessoas gostam bastante, porque mostra a realidade. O Bruno foi lá, falou: vou comprar um negócio aqui só pra quebrar o galho. Não Eu sabia nem faço bicicleta na academia, eu não sabia que aquela era ruim, que a outra era boa. A gente não sabia que a gente ia ficar 1 ano trancado dentro de casa também, né? Sei lá, 6 meses precisando da bicicleta. E enfim, o Bruno, mão de vaca, e essa foi a realidade. Ei, Bruno. E aí eu mostrei, eu lá com um esparadrapo, botando pra Foi- usar, foi porque eu não fita tinha o que fazer. isolante. Fita isolante. O Bruno, não, eu resolvo isso. Mas deu certo. Não Vocês- deu. Não deu certo, não. A Foi gente pro lixo. fez polichinelo mesmo. Não, depois eu dei pra minha irmã, ela usou, sei lá, uma semana e falou, não dá pra usar esse negócio, tá muito Meu ruim. Deus do céu. Foi isso. Então, basicamente, foi dia jogado fora, né? É o barato que sai caro. É, Exato. Aí eu isso aluguei mesmo. uma depois. Agora já tem academia, agora vocês estão Agora- chiques agora eu tô chique. demais, Agora né? É coisa boa. Mas na carteira da Malu, falando de investimento, Bruno, você como é que se divide? Tem ações, tem Bitcoin? Como é que você faz isso? Mas é legal dizer, antes de você começar, que a minha carteira e a carteira do Bruno são diferentes, porque a gente tem, de fato, Objetivos, né? um perfil diferente. Eu sou Sim. uma pessoa mais conservadora, o Bruno é uma pessoa mais
Agressiva. Arrojada. Essa é a palavra, amor? Olha, então, depende, né? Você tem mais Porque lá Bitcoin do atrás que o eu. pessoal me julgava super arrojado e E hoje, agora nem como tanto, tem é. gente com 100% em bolsa, eu passei a ser um cara mais conservador. Mas como que a gente divide? Bom, primeiro, eu administro o dinheiro da Malu por conta justamente do que ela falou, né? E até uma frase que um economista austríaco, o Friedrich Hayek, ele falava, que o conhecimento ele está disperso pela sociedade. Então, essa especialização do trabalho gerou valor para a gente no final das contas. Como os seres humanos eles têm gostos e aptidões diferentes, a Malu olhou para os investimentos e falou: olha, prefiro não mexer com isso, prefiro terceirizar. Eu adoro mexer com aquilo. Então, naturalmente, eu peguei aquela incumbência para mim, igual ela pega outras lá em casa para ela, né? Por exemplo, ela abriu um negócio agora que tem a ver com moda. O que eu posso falar do negócio? Nada. Não entendo nada de moda. Mas você que insistiu pra eu abrir. Mas eu queria que ela abrisse. Eu é verdade. olhei lá o Eu queria que ela abrisse. Então, na carteira, o dinheiro é todo nosso, no final das contas. Mas essa divisão de carteira, ela surgiu nem tanto por conta de objetivos, porque acabou que o dinheiro dos investimentos a gente não mexe para praticamente nada. Porque o dinheiro que a gente usa hoje é o que vem dos negócios. Uhum. Mas lá no início a gente criou carteiras diferentes por conta de otimização de imposto de renda. Para você poder vender o dobro de ações isentas. Bitcoin também, você pode vender 35 mil no mês. Mesmo que tenha lucro, você não paga imposto. Então, por isso surgiu essa divisão de carteira. Só que eu queria que a Malu tivesse ciente do que estava acontecendo. Então, trimestralmente, eu apresentava para ela os resultados. E por que isso? Para que ela visse, de fato, o resultado da economia dela. Tá meio atrasado mesmo também, né, amor? Não, Faz eu tempo parei que de você mostrar pra não me você. mostra nada. É, porque você não precisa, mas você ganha dinheiro pra caramba. Tá nem aí pros investimentos. Mas eu mostrava pra ela justamente por isso. Porque lá atrás, a gente ganhava um dinheiro, se apertava pra poder investir. Então, se eu não mostrasse a evolução daquilo, uma hora ela ia falar, poxa, por que a gente tá deixando de viajar pro exterior pra viajar só no Brasil, Uhum. sendo que todos os seus amigos estão viajando? Uhum. Por que a gente tá morando numa casa que tem parede que mofa e que durante o verão alaga na frente, se o pessoal tá morando na Barra da Tijuca? Então, eu tava mostrando, olha, a gente tá deixando de fazer isso por conta dos investimentos e olha quanto que a carteira cresceu. Então, durante esse período, eu mostrava para ela a evolução. E a Malu tem certos critérios, coisas que ela não tolera, diferentes dos meus. Então, eu já tive, por exemplo, na carteira dela, durante uma época, M. Dias Branco, que é uma empresa que, no final das contas, vende biscoito, massa, ou seja, farinha. Uhum. Ela falou, eu não vou ter farinha na minha carteira? Eu falo de alimentação low carb, você vende esse negócio, bota na sua, não sei o que. Eu falei, tá bom, né? Porque tinha na dela e não tinha na minha. Porque no final das Absurdo. contas, eu tratava como se fosse uma coisa só, né? Mas Sim. ela falou, tá, e a minha carteira? Então acaba que tem coisas parecidas, mas no final, como ela tinha essa pegada de, olha, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, então eram coisas parecidas que foram ficando naturalmente mais diferentes, mas eu sempre equilibrava no todo. Porque ela gostava de ter a dela e falava, eu não gosto tanto de Bitcoin. Então tinha pouco não, Bitcoin não é na que eu não dela. gostava. e Eu não tinha mais no gostava de meu. ter tudo em Bitcoin. Não, meio... eu também nunca tive tudo em Bitcoin. E metade da carteira em Bitcoin. Malu é uma mulher de pouca fé no Bitcoin, digamos assim. Não, eu sempre acreditei. Mas acredita menos que eu. Mas eu, Esse é o Aliás, ponto. eu vi um gosto stories da só Malu. de me colocar lá. Eu vi um stories da. Não fale. sei se foi no perfil da Malu ou do Bruno. Quando o Bitcoin teve aquelas quedas bruscas e o Bruno continuou comprando, Sim. né? Ele postava lá as compras e tal. E aí um dia você estava numa mesa, você filmou a Malu olhando, meu Deus, caiu mais isso aqui. Não sei se vocês vão lembrar desse Eu lembro disso. episódio. Não, mas eu não E aí você tava- falou, não, amor, mas calma que tá controlado, mas... Porque você falou que... E continuava comprando. Mas né? eu não Ela, E realmente... ela falou, caiu quanto? É que eu tava comentando quanto tinha caído o Bitcoin. Daí eu falei, no story, tá caindo 50%, sei lá. Ela, nossa, tá caindo tudo isso? Daí eu falei, tá, dela, mas a gente perdeu pouco, né? Daí eu virei assim, um pouco mais do que você pensa, assim. Mas ela não ficou Eu não sou uma desesperada, pessoa que assim, fica- porque já era um dinheiro que a gente encara com horizonte, primeiro, de longuíssimo prazo. A gente não pretende mexer no dinheiro dos investimentos hoje, tanto que o nosso patrimônio, uma boa parte tá fora do Brasil, e eu não mandei pra fora pra trazer no ano seguinte. Sim. Mas vocês Vocês pretendem iam morar morar nos fora, é Estados isso que eu ia Unidos? perguntar. Exatamente. Eu já estava transformando esse dinheiro, os reais, em dólares, porque o planejado nesse ano, e isso até o final do ano passado, era que esse ano a gente iria morar nos Estados Unidos, a gente pretendia ficar uns 2 anos lá. Uhum. Só que na internet as coisas mudam assim, né? rápido, No né? estalar de dedos. E aí no final do ano, eu tava já com uma ideia de criar um negócio que dependesse cada vez menos de mim, então tava buscando formas de fazer isso. E o Thiago Nigro fazendo a mesma coisa, e uma hora ele mandou uma mensagem e falou, cara, você não acha que se nós dois temos esse problema, se a gente se juntar, o problema é menor? Daí eu pensei, bom, pode ser, né? Daí ele falou, vamos tomar um café, eu vou te explicar o que eu quero fazer. E aí, na minha cabeça, até então, bom, agora você é dono de parte do negócio do Thiago, ele é dono de parte do meu negócio, realmente fica mais descentralizado, mas não resolve o problema. Só que ele me apresentou a ideia da Finclass.
Que legal. que era uma plataforma com professores vindos de fora, até gente internacional. Daí ele falou, olha, nós vamos ser 2 dentro de dezenas, que talvez virem centenas de professores. A gente vai ajudar a plataforma a alavancar, porque a gente é um canal de aquisição de cliente, né? A gente tem muito alcance hoje. Mas esse negócio não vai ser feito para ser a plataforma do Bruno e do Thiago. É uma plataforma com muita gente de fora. Nós somente seremos as pessoas que vão levar essa novidade para os outros. Eu falei, nossa, bacana. Aí nessa hora, ele me falou, e aí, quer fazer parte? Eu falei, bom, vou ver, vou falar com a minha esposa antes, mas eu acho que ela vai gostar também. E se eu fizer parte, eu ia morar nos Estados Unidos, né, cara? Tem problema? Ele falou, a gente dá um jeito. Mas logo depois eu pensei, não, se for para fazer parte, eu vou ficar no Brasil. É o olho do dono que engorda o gado. Né? Exatamente. Não dava pra ir embora. Tem que estar junto. E aí, quando eu cheguei pra Malu pra falar que, olha, e aí, o que você acha? Ela achou um ótimo negócio. Eu falei, mas a gente não vai poder viajar agora, né? Não vai poder morar nos Estados Unidos. E ela já tava com uma ideia assim de, poxa, a gente agora fez um círculo de amizades aqui no Brasil. Na verdade, Vamos embora? ano passado, um dos meus objetivos, né? Eu brinco que eu sempre faço a palavra do ano. E a palavra do meu ano passado era networking. E desse ano também. Eu falei, tá dando tão certo, vamos deixar assim. e, de fato, network é uma coisa que você trabalha, né? Que você vai lá, você aceita o convite, que você sai sem vontade, que você participa das coisas. Você se esforça, de fato, pra Acontecer. Qualquer relacionamento é assim, Não na acontece verdade. por acaso Não só, né? acontece por acaso. Você tem que agregar a pessoa, tem que trocar valor, né? Do mesmo jeito que você quer receber, porque networking é isso, você quer receber valor dos outros, você também tem que dar. Você tem que Sim. se tornar melhor e agregar aquela pessoa. E a gente fez isso. Eu fiz um trabalho ativo para que a gente tivesse um networking maior durante o ano passado todo. E realmente construir um network incrível, uma gama de num amigos ano muito difícil, grandes né? Porque também. teve menos chance de fazer esse tipo de coisa. Exato. Tudo mais Pandemia, ninguém podendo restrito. sair. Exatamente. Foi um ano de desafios, né? Exatamente. Mas E vocês aí- têm ainda a ideia de morar Não. fora, não? Mudaram completamente. Sim. Inclusive, até vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês moravam de aluguel, né? E aí, agora vocês compraram uma casa. Eu vi Polêmica. vocês postaram uma casa muito bonita, muito grande. Uma mansão, podemos falar assim, né? No Alphaville, aqui em São Paulo. Que é um bairro de classe alta, né? Claro, vocês conquistaram aí muitas coisas na trajetória de vocês. E eu queria saber de vocês, pra quem tá iniciando, se vocês acham que tenha o certo ou errado de comprar um imóvel ou não, ou morar de aluguel ou não. Queria saber de vocês. Vai, amor. A gente Polêmica. recebe muito essa pergunta. Devo comprar apartamento? Devo investir? O que eu faço? Eu tô falando que é polêmica porque a gente sempre falou que não era uma boa opção, até porque no passado realmente não era. E hoje em dia, enfim, Bruno vai falar. Não, Você quer concluir? Não, eu só quero falar que a gente sempre falou, e aí o pessoal vem sempre, né? Questionar. Rede mas social, que rede social é absurdo. pedrada. A gente tá Mas na que absurdo. vizinha. falou que não podia, agora Tudo que pode. você fala tá documentado, né? E eu sempre falei, olha, na minha opinião, morar de aluguel é melhor. Tanto que eu morei de aluguel até agora. E o pessoal pergunta, por que você comprou uma casa agora então? Porque eu ganhei muito mais dinheiro do que eu sonhei que um dia eu teria. Esse é o ponto. Porque pensando friamente, eu ainda conseguiria, por mais que o metro quadrado do imóvel talvez venha a se valorizar, a gente não sabe se isso vai acontecer ou não, mas como é uma região boa, acho que vai acontecer. Eu Já poderia estar com o foi. dinheiro da casa investido em títulos públicos hoje, tem título público pagando 15% ao ano praticamente, né? Que é a inflação mais o IPCA, aliás, é o IPCA que está em 10%, mais uma taxa fixa de 4,5%, 4,6%, que pode subir ainda mais. Isso para você emprestar dinheiro para o governo, que é aquele que é o tomador de dinheiro mais seguro que a gente tem aqui, porque na pior hipótese ele vai criar mais dinheiro para te pagar. Sim. E vai gerar inflação, mas você recebe dinheiro antes dos outros, pelo menos. Então, não é que, olha, eu mudei de ideia. A minha ideia é exatamente a Uhum. mesma. Só que o ponto é, por mais que financeiramente não seja a melhor conduta, nem tudo é dinheiro na vida. Exatamente. Então chegou um ponto onde, Sonho, primeiro, né? Sonhos. tem esse ponto. Não é que a gente tinha o sonho da casa própria, mas a partir do momento que você tem um bom patrimônio, você pode se dar o luxo de fazer escolhas que não são as melhores do ponto de vista financeiro. Uhum. Então a gente estava fechado em casa por conta de um ano de pandemia. Querendo ou não, são duas pessoas que trabalham de casa, então já não estava ficando mais legal para os dois, mesmo sendo um apartamento maior. A gente morou num apartamento primeiro aqui em São Paulo, que tinha 50 metros quadrados. Aí saímos para um que tinha 110, pensando, bom, aqui vai ter mais espaço para a Mas gente era trabalhar tudo e menos aberto, conflito. né? Não tinha parede. Não Aí, adiantou como que nada. a gente vai... Um vai produzir conteúdo e o outro também ao mesmo tempo. Não dava, Não tinha dá, que ter dá um mesmo. revezamento. É aquela treta toda. E aí veio a ideia da casa. E na casa a gente ia poder, por exemplo, ter uma academia, porque tá nessa época de abre e fecha, né? Até gente tem um não tempo que as sabia. academias não fecham mais, mas a gente não sabia como é que ia ser isso.
Então, acabou que a gente tinha muito mais capital, a gente agora tinha um horizonte de permanecer no Brasil por mais tempo, porque, como eu disse, a gente queria ir embora no final do ano passado. Só que como eu virei sócio do Thiago, eu falei, pô, vou ficar... Eu não vou ficar 1 ano ou 2, eu vou ficar... Sei lá quanto tempo, pô. Sei lá. Exato. Eu tô casando com o Brasil na hora que eu tenho um negócio que agora não é só mais meu. Porque enquanto o negócio era só meu e dela, a gente podia fazer de qualquer lugar do mundo. Uhum. Sim. Podia estar nos Estados Unidos e vender meu curso e aceitar só Bitcoin, por exemplo. Sim. Agora as coisas mudaram. Então, por conta de todo esse misto de coisas, que essa compra do imóvel, embora não seja a melhor compra do ponto de vista financeiro, ela foi muito boa pra nossa vida no geral. E eu entendo quando uma pessoa fala, eu tenho o sonho da casa própria. Acho legal. Só acho que tem que ter um cuidado para que esse sonho não vire um pesadelo. Uhum. Porque nós estamos num país de juros altos, que estão voltando a ficar mais altos agora, por Pra conta de aumento de empréstimos, juros. né? E teve gente que fez financiamento atrelando a inflação, pô. Aí- É uma loucura, na minha opinião, aqui no Brasil. Sim, com certeza. E a sua carteira... O Bruno, ele fala muito, muito de Bitcoin, né? Eu tenho... Eu ainda arrisco mais, eu tenho um pouco mais em cripto do que o André. Eu tenho hoje, acho que 10... Minha meta é ter 7%, eu tô em 10%. Mas você, Bruno, você tem a sua carteira... Quanto que você tem? Ó a pergunta. Quanto que você tem em Bitcoin na sua Nem carteira? eu sei. Então, Agora, a cara da Malu. Agora... Eu sei que eu sei, quando eu imagino. falo, quando eu vou falar que na minha carteira, eu tô pensando em termos do nosso patrimônio Sim, combinado, como um né? todo. Porque eu tenho mais na minha pessoa física e a Malu tem um pouco menos para dar essa Não, é combinação. porque como é bastante volátil, isso muda, né? Então, às vezes... Agora vai ter mudado, Uhum. mas a meta de exposição seria de 20% em criptomoedas como um todo. Sendo que disso, a maior parte tá em Bitcoin. Só que tem um ponto muito importante aí. Lá no ano passado, quando o Bitcoin caiu 50%, eu decidi aumentar minha alocação em Bitcoin. O meu patrimônio não estava crescendo assim para eu enfiar só dinheiro novo, né? O patrimônio é 100%. Se eu escolho ter mais em uma área, eu vou ter que escolher ter menos em outra. Então, eu diminuí minha alocação em bolsa. Hoje, por exemplo, a minha alocação em bolsa, que historicamente rondou ali entre 30% e 40%, hoje ela está em 15%. Brasil e Estados Unidos, ou não? Só Brasil. Isso, Não, contando só- Brasil e Ah, Estados Brasil. Unidos. No geral, fica em 15%. E disso veio uma maior alocação em Bitcoin. Na verdade, a minha alocação em bolsa agora, eu acho que ela vai permanecer pequena durante um tempo, devido à minha opinião sobre o estágio do ciclo econômico, e também porque eu faço coisas hoje que não eram acessíveis para mim enquanto eu tinha pouco dinheiro. Esse é um ponto que as pessoas têm que entender. Depois que você chega num patamar de patrimônio, tem muita coisa que não era acessível antes que passa a ser. Então, hoje, por exemplo, o Bitcoin eu podia fazer desde sempre. Mas a gente tem 20% do patrimônio que ele está disponível para leilão de imóveis, que é uma Uhum. coisa que a minha irmã faz para mim. E é um mercado muito bom, porque tem muito menos participantes. Todo mundo ouviu falar que leilão é um bom negócio, mas também ouviu falar que tem armadilha. Sim. E E tem armadilha de fato. E como tem menos participantes, você consegue muitas vezes arrematar, sendo o único a dar um lance, um imóvel que o valor de mercado dele, né, olhando pelos imóveis vizinhos, é de, sei lá, 1 milhão, você arremata por 600 mil. Belo negócio. E aí você consegue vender logo depois, se botar um preço barato, você vende no mesmo mês. Se você vender por 1 milhão realmente, vai demorar uns 6 meses. Mas é um mercado onde as oportunidades são mais óbvias do que em bolsa. Porque hoje em bolsa, a gente saiu em 2017 de menos de 1 milhão de pessoas na bolsa para quase 4 milhões. A gente saiu de um mercado onde as corretoras cobravam taxa de corretagem, taxa de custódia, para corretoras taxa zero. A gente saiu de um mercado onde ninguém falava de finanças para um mercado onde todo mundo fala de finanças. Uhum. Dei até um exemplo outro dia no YouTube, que quando saiu aquela reportagem falando sobre os movimentos sociais que ocuparam a B3, né, lá o MTST, eu olhei aquilo na hora, eu falei, vou escrever um texto rapidinho, vou ser o primeiro a postar. Quando eu postei, já tinha uns 10 posts feitos. Tinha um post seu já, daí eu falei, Tinha um olha como é que o vídeo. mercado é eficiente, né? Na hora que a informação sai, todo mundo tem conhecimento. É o famoso tema hot, né? E aí, como todo mundo tem esse conhecimento, então não tem chance óbvia na bolsa. Porque na hora que aparece uma chance óbvia, alguém vai e compra. Então, esses mercados menos eficientes, com menos participantes, na minha opinião, eles são mercados que tendem a ser mais lucrativos ao longo do tempo. Então, saí um pouco de bolsa, fui mais para criptomoeda, que ainda é um mercado mais ineficiente, na minha opinião. Fui para leilão de imóveis e também tem um percentual da carteira agora de até 5% que é disponível para investir em startup. Um baita de um mercado ineficiente. E também. ainda tem as minhas que tá empresas. crescendo. A gente abriu empresas Não, e isso que eu ia investimos falar. nisso, né? Eu vi a É uma empresa- startup. Eu vi a... É que você não viu, André. Vou falar aqui, meu irmão vai falar. Meu Deus, meu irmão. Mas eu achei fantástico, porque a Malu, ela tem uma empresa... Sabe quem que falou pra gente? O Raul Sena, você lembra disso? Lembro. Sim, é meu Que sócio. é seu sócio... Como é que chama? É Vibro, Na né? Vibro, é. É. Eu trouxe um presente pra você. Não, você tá vendo? Já tô com medo dessa caixa aí.
Você não precisa saber Se de nada. chacoalhar... Era melhor você não receber presente. Eu até pensei, ei, vamos dar uma coisa pro André, mas não sei, né? Vai saber. Já tô com Ó a medo Camila, dessa ó a caixa. carinha da Camila ali, ó. Você entrevistou... devia ter trago uma pra Camila. A Camila ia ficar feliz. É, porque eu achei fantástico isso daí que o Raul comentou com a gente, porque é um mercado que tá crescendo. É um Não, mas mercado explica, né? Vocês Qual o entrevistaram mercado? O Como Raul? que é isso? Entrevistamos. O Raul é um dos meus sócios na Vibrio. A Vibrio é um sex shop que a gente criou, né? Eu comecei a falar sobre sexualidade, sexo no meu Instagram de uma forma divertida, bem leve, assim, como eu faço tudo lá. Não, eu vejo tudo. Foi um processo natural. Aí o Raul chegou pra mim e falou: por que você não tem um sex shop? Porque eu tinha parceria com um sex shop e ganhava, tipo, 5%, já era uma quantia muito alta pro que era, né? Não, Pra eu falar Vamos de vez dar em nome quando. aos bois aqui. Aham. Isso foi no final do ano passado. Bruno adora isso. A gente tava passando ano novo, junto com o Raul e com outros casais de amigos, né? E aí a gente tava comentando de negócios, tudo, e eu comentei, olha, a Malu tá ganhando comissão de sex shop de 15 mil reais em um mês. E eu 15, achava 20. absurdo, assim, porque quando eu era militar eu ganhava menos de 10 mil. E eu jurei morrer pela pátria. E ela fazia só um arrasta pra cima de vibrador de vez em quando. De vez Era em 2 vezes no mês e dava 15 mil. Aí quando o Raul ouviu esse número, ele falou, Aí que a tem. gente percebe que os casais mercado aí, os casais sim. estão precisando, né? Verdade. E aí foi isso que a gente fez, muito legal, assim. Porque o sex shop é um mercado lucrativo, mas mais do que isso, eu criei a minha própria demanda, né? Eu criei um novo público de sex shop. Porque o meu público é um público casado, um público que tem a minha idade, que tem entre 25, 35, 45 anos. Casado, normal, tem filhos, né? Não é o pessoal da putaria, você entendeu? E uma das coisas que eu sentia falta na internet era justamente isso, porque eu comecei a estudar sobre sexo, sobre sexualidade normal, assim, uma pessoa normal, quer entender um pouco mais sobre o seu corpo, sobre sexo, pra apertar os botões de forma mais correta, sabe? Pegar o controle remoto. saber De si direitinho. próprio, entendeu? Não um controle remoto que eu vendo, mas o meu mesmo, né? De mim. E não tinha acesso a um conhecimento legal que era agradável de se consumir. Eu tinha vergonha de consumir os conteúdos que tinham, porque Geralmente eram eram- muito explícitos. Exato, era Muitos muito vulgares. Ah, tá. Assim, muito Pesado. pesado, né? Pra uma pessoa que não estava acostumada com aquilo. E aí eu comecei a estudar e comecei a falar sobre isso. E sexo nada mais é do que uma brincadeira de adultos, né? É. E quando você fala de forma natural, ele se torna natural. Sim. Então eu sou uma mulher casada, de respeito, né? Tô aqui há 12 anos com meu marido, né? E falo de sexo, como todo mundo deveria falar. Tem que ser um assunto normal, até nas escolas, porque não adianta, né? Sim. Não é algo E aí que nem eu falou comecei- putaria, né? É algo que tá no dia a dia. E aí a gente A minha esposa, que Faz tá isso aqui sempre. vendo a gente, ela adora comprar em sex shop, ela gosta também. Que bom. E a gente... Usa na Vibrio, então. E tem que mudar mesmo o dia a dia ali, senão aí fica a aquela gente- mesmice, né? E a gente criou a Não, Vibrio. pô, e a imagina um casal 30 anos junto. Não, tem que mudar. né, gente? Tem que dar uma incrementada aí no negócio. E a Vibrio, ela tem essa proposta de ser simples, de ser uma... Mais do que... Não é simples, é sofisticada. Então, você entra lá no Instagram da Vibrio, você entra no nosso site, que vende sex shop, né? Vende produtos eróticos. Você não consegue dizer que aquilo é um sex shop. Não é colorido, cheio de negócio. É tudo preto Depois e que branco. você sabe é que tudo é, elegante. Você eu vi. entende. Até a própria logo, Vibrio, é um V com uma bolinha, né? Que Então, se remete você não sabe o que é um as sex pernas shop... abertas e o clitóris. Se você não sabe o que é, você não entende, cara. Se você sabe, aí faz muito sentido. Exato. Agora a bastante Camila vai sentido. ficar triste que ficou sem presente, ó. Ficou. Só você ganhou. Não, você não sabe. Eu lembrei de uma Depois. história aqui, depois eu vou ver o que Depois é. você vê. Esse daí é o nosso Não, mais é bem vencido. É o tranquilo. nosso carro-chefe. É o Não, mais... eu lembrei, vou abrir aqui, porque não tem problema. Olha lá. Que... É só um pênis de Não plástico. voa não, gente. né? Se abrir a caixa, não voa. abre assim. O meu, uma vez eu tava com a minha... E com a a caixa e tudo é feito Olha que justamente graça, pra ser discreto, né? Então ninguém vai saber do que você tá recebendo em casa. Você pode comprar Pode tranquilamente. mostrar, não tem problema É nenhum. @avibrio, tá? Olha lá, O publi. olha lá, Ó o publi. olha lá. A gente fala de finanças, mas a gente também faz outras coisas, né, gente? Mas, Então, mas poxa vida. pensando como negócio também, a gente nunca pensou, né? Eu não cheguei pra Malu e falei, nossa, tá ganhando muito, vamos abrir um sex shop. Porque eu sei do trabalho que existe com isso. Sim. E ela também não queria fazer, porque ela gosta de ficar na parte do marketing. E aí o Raul já tinha um sócio dele que uma vez falou pra ele, comentou, cara, eu acho que abrir um sex shop é legal. Aí ele ouviu aquilo e falou, pô,
discordo, né? Tô sendo até meio educado, que eu duvido que ele falou assim, discordo. É Ele o falou, Raul, né? que bosta de ideia é essa? Aí, quando no ano novo a Malu comentou isso, ele ligou os pontos. Ele tinha um sócio que já tinha estudado esse mercado, que tinha essa vontade. A Malu seria a força de marketing. Ele viu, poxa, aí tem negócio. Ele mostrou uns dados pra gente muito interessantes, como, por exemplo, o pessoal não pesquisa muito antes de comprar. Então, se a pessoa ela encontra um site que ela confia, ela vai passar a consumir daquele site. Porque ela quer justamente isso, que chegue um embrulho na casa dela, que se o porteiro chegar, não vai falar assim, Dona Ana, chegou aqui a encomenda em formato de pênis gigante, Se roxa, balançar muito, a caixa vai do acender, Palácio vai do balançar. Prazer. É, exato. Então eles querem alguma coisa discreta, a ponto de, e já aconteceu, entregaram numa farmácia, numa cidade pequena, né? Em vez de entregar na casa da seguidora, e simplesmente a farmácia não sabia o que era. Meu Tava Deus. lá uma Olha lá, caixinha ó, ganhei discreta. aqui, ó. Cápsula vibratória. É um bullet Tá vendo, que a gente? gente chama. Carol Dias aprendendo com o Malu aqui, falando dicas sobre sexo. E é bom. E aliás, foi o que a gente falou, vocês entrevistaram a Kátia Damasceno, e é um assunto que vende pra caramba. E Sim. na internet é dos assuntos mais visualizados, né? Sim. Quando eu comecei a falar sobre sexo na internet, não foi como uma ideia de ganhar dinheiro. Eu queria ajudar mesmo as mulheres, porque eu me descobri, eu falei, nossa, deve ter muita gente passando pela mesma situação. Não era que eu não tinha um sexo de qualidade, eu gosto de até falar isso, né? O Bruno sempre soube apertar os botões certos em mim. Eu não sabia apertar os meus próprios botões. Então, eu acho que é isso que eu me descobri. E acho que quando você tem conhecimento sobre o seu próprio corpo, você tem muito mais acesso ao prazer, né? Então, acho que foi isso. E aí eu comecei a falar, eu vi que ajudei muita gente e foi acontecendo. E aí virou um negócio. E aí né? virou um negócio. Aí o Raul veio, eu falei, não, imagina, o que eu vou falar pro meu pai? Tem um sex shop. Não dá, né? E no A minha final- avó veio cumprimentar a gente, falou, fiquei sabendo que a Malu lançou um pet shop, deu, Pet. É melhor deixar não, isso. não é bem isso não, tá? Expliquei depois. Mas daí a avó, né, a vozinha dele, até ela entender. Não, hoje em dia ela leva de boa. Não, entendeu, depois expliquei. É, Não, mas e o super casal, tranquilo. assim, o casal foi o que o Bruno falou. O casal chegou ali 5, 6, 7 anos. Precisa se reinventar, né, Malu? Você que é especialista. Então, sou. eu acho que é... Eu não sou especialista. que tem o sexy shop. E tem que inventar coisa Mas nova. foi muito legal. De fato, é um negócio super lucrativo. A gente tem outras ideias aí, que a gente já está produzindo os nossos próprios produtos. A gente produz na China, inclusive, alguns. Tá sofrendo com frete, né, com aumento, com É restrição. verdade. De repente, Mas vai é que eles super- não deixam fazer mais, né? Você começa até a ter uns indicadores do mercado que é só quem tá na ponta que sente, né? Você vê o pessoal Sim. comentando, vai acontecer tal coisa. A gente fala, mas o custo da matéria-prima lá tá gigantesco, tá ficando caro aqui. O pessoal acha que vai frear a inflação agora? Não sei não. E hoje é o seu principal negócio? Não. Malu, não é a principal fonte de receita. A Na Malu é uma verdade, mulher versátil. Eu falo que eu tenho 4 empresas hoje, né? Tem a Vibrio. Eu acabei de abrir uma marca de roupas, que é a MEP. Inclusive, eu estou Não, eu vestida vi, de eu vi MEP. também que é mais. Eu até É. achei muito elegante o Obrigada. Instagram. Eu vi que é mais assim, um estilo moda. Como é que se fala? Não é aquela coisa assim, né? É mais- simples, sofisticado, Isso, mas ao mesmo sofisticado, tempo é uma coisa mais casual, né? Não é tipo, sei lá, Super brilho elegante e e tal. tal. Uma coisa pra você usar de fato no dia a dia e conseguir usar no trabalho, enfim, pra sair, etc. Então, eu acabei de abrir a MEP, que é a By Malu Perini. E também tem o Materializa, que, na verdade, eu falo que o Materializa é o meu principal produto, que é o meu programa, que não é um programa de emagrecimento, mas no final das contas é isso que acaba vendendo. É um programa de hábitos saudáveis. Então, a gente passa lá a rotina, eu faço a dieta. Eu brinco que o grande slogan do Materializa é fazer a dieta com a sua melhor amiga. Eu achei Porque- genial, inclusive. Quando ela me falou assim, eu falei, qual é a big idea por trás do Materializa? Ela falou, fazer dieta com a sua melhor amiga. Porque tem o nutricionista lá, tem o personal. Só que as pessoas já pagam nutricionista e personal, só que elas não fazem. Porque Sim. não tem alguém fazendo junto. Exatamente. É isso que acontece lá. E aí tem as ferramentas de controle, então tem todos os processos que, ao longo do tempo, eu consegui desenvolver e que faz sentido, porque a gente já está na 7ª turma agora? Acho que é a 7ª turma. Então, mais de 20 mil pessoas já participaram do Materializa, todo mundo, muita gente perdeu 3, 10, 4. É muito então, legal. Você muitos sabia quilos. que a gente tinha também, nosso time, um programa que chamava Emagrecendo Sem Neuras. Uhum. E a gente também tinha uma nutricionista, uma personal, mas a gente sentia o que eu sentia, como eu era do programa, na época, né, já faz um bom tempo, um tempinho aí,
eu via que as mulheres ficavam tristes com a questão de, né? Até eu mesma, que tô aqui com a calça, né? Posso falar aqui com o Bruno e com a Malu, tranquilo, com a calça aberta? Eu não tô mais entrando nas minhas calças, né, Camila? Então eu tive que falar a verdade. E aí eu sentia que elas ficavam tristinhas, né? Porque às vezes é mamãe que engordou tudo. E aí a gente teve essa ideia. Você lembra disso, André? No Campos de Jordão, a gente desenhou. E é um nicho muito legal. Um nicho e muito você bom. realmente faz as pessoas, sabe? É tão bom ver as pessoas felizes, com autoestima de novo. É muito bacana isso, né? É muito... Sim. E o Materializa, ele tem essa pegada de fazer acontecer, de fato. Porque eu faço junto. Então, é ruim e bom, né? Porque depende totalmente de mim. Mas ele envolve. Então, é raro uma pessoa entrar no Materializa e não se envolver, não ser tocado, não fazer alguma coisa, não mudar a alimentação, não mudar a cabeça, não adquirir algum hábito saudável. Então, eu gosto muito, é uma coisa que me dá muito prazer, que eu fico muito completa, assim, porque, de fato, muda a vida da pessoa, né? Das mulheres, elas ficam muito Exatamente. felizes. E vocês são sócios nas empresas ou não? Cada um tem a sua empresa? Como a gente é casado em comunhão de bens, acaba que a gente é sócio em tudo. Certo. Então, por exemplo, a Malu, ela não é sócia do Grupo Primo. Mas Não. basta ela separar de mim que ela vira sócia. No final das contas. Eu não sou sócio da Vibrio, mas é a mesma coisa. Só que até antes desse monte de empresa surgir, porque isso é muito novo, né? Muito novo. Até dezembro do ano passado, eu tinha o Viver de Renda, a Malu tinha o Materializa, e basicamente isso eram as empresas, cada uma com seu carro-chefe, e a gente tinha umas participações e algumas outras coisas menores. Agora, o Viver de Renda, ele entrou dentro do Grupo Primo, que é dono de um monte de coisa, né? A gente tem braço de investimento em startup, por exemplo, e a Malu criou 2 empresas. Inclusive, eu falei que eu era dona de 4 empresas, né? O Materializa, a Vibrio, a MEP e a Casa Nova. É, que a dá casa um puta trabalho, tá? Então, a Não, Casa Nova ela sou eu trata que como empresa gerencio. por conta disso. Porque, de fato, dá muito trabalho mobiliar uma casa. Oh. Eu até brinco, Mobiliar né? que- não, gerenciar, Não, fazer tudo. Fazer Gente, eu sou tudo. péssima pra isso. Posso falar? Eu me mudei. Mas eu também Se era, dependesse eu de também mim, era, tinha um mas colchonete lá e era isso Não, aí. eu Eu também também. era, mas Você eu não tem tive noção, que não. acontecer, tinha que Eu- fazer, né? Eu fui me mudar, lembra dos cachorrinhos que eu tinha? Aqueles de... Eu comprei uns cachorrinhos no I99, sabe? E coloquei de enfeite, assim, em cima da televisão, né? Aí meu irmão foi lá e falou, mas o que é isso daí? Eu falei, decoração da minha casa. E vocês saíram de um apartamento de 26 metros quadrados para uma casa de quantos metros agora? Agora tem 700. E a gente não Então, tinha nada. deu- A gente alugava Não, a casa é- mobiliada. A gente Porque não tinha nada. a gente não Não. tinha Nem móvel cama. aqui em São Paulo. A gente veio pra cá, quando a gente decidiu mudar pra São Paulo, a gente tava em Boa Vista. Boa Vista, pra quem não sabe, é a capital de Roraima, que é um dos estados mais ao norte do Brasil, faz fronteira com a Venezuela. E não compensava você levar mobília de lá pra cá. E quando eu fui pesquisar preço de aluguel em São Paulo, eu também vi que o apartamento mobiliado, ele tinha um custo que muitas vezes era quase igual ao do não mobiliado. Era uma coisa até que não fazia sentido em termos É. econômicos, mas Sim. estava acontecendo. Então eu falei pra ela, não compensa ter móvel, mobília. E a gente veio praticamente sem nada e ficou sem nada durante 3 anos. Tanto que quando eu fui comprar a mobília agora, eu falei, nossa, quando é que uma geladeira começou a custar tanto assim, né? Ou um sofá. Eu fiquei muito Aí surpreso o com o Bruno preço já das queria coisas. comprar aquele sofá mais barato e a Malu, não. Não, ele vem nem, aqui. se, ele Não. nem se mexeu, ele nem se meteu. Eu falei pra ela, ó, você tem total autonomia pra fazer isso, É que até a- porque É melhor, hoje... é Não, melhor. e tem outro hoje- ponto também. Fale. Hoje, o dinheiro lá em casa, ele vem das empresas da Malu. Porque o meu dinheiro, seja, ele fica gasta todo como você dentro do quiser. grupo, lá do Grupo Primo. E é até engraçado, né? Porque quando eu falo com a minha sogra, fiz um lançamento agora, vendi tanto. Ela, mas o dinheiro é do primo. Meio que ela fala, Ela o não dinheiro é do consegue Thiago. Né? Eu admitir. falo, "Não, eu tenho que explicar pra ela, né? Porque o dinheiro tá lá hoje pra ser reinvestido no próprio negócio. Sim. Então, a Malu hoje tem 2 negócios que reinvestem os lucros para ficarem cada vez maiores, que é a Vibrio, os sócios nunca tiraram dinheiro até agora, e o outro é a MEP, que acabou de nascer. Então, não tem gente cabeça só de investiu retirar dinheiro dinheiro ainda. agora. Foi só investimento. Já o Materializa, que ela disse que hoje é o principal negócio dela, é a vaca leiteira. Uhum. Por quê? Dá muito dinheiro quando é feito, só que é uma empresa que a gente pode falar que é uma eu-presa, porque depende totalmente da Malu. Já a Vibrio e a MEP, embora dependam bastante dela como marketing, elas são feitas para que um dia não dependam mais dela. Até o próprio nome da MEP, por exemplo. MEP é MAP, para lembrar a Malu Perini. Mas na hora que ela quiser, vamos supor, vender esse negócio no futuro, depois ninguém mais vai saber que MEP é por causa de Malu Perini. É que nem C&A. Por que o nome da Sim. C&A é C&A? Eu não sei se o Carlos Alberto criou a C&A. Talvez ele tenha criado e vendeu depois, né? Então, é isso. Então, embora o Materializa seja até o principal negócio dela hoje, em geração de caixa, eu não acho que vai ser o principal negócio no futuro. Porque o bom da Vibrio e da MEP
é que são empresas que vão depender no futuro cada vez menos delas, a ponto de poderem ser vendidas. E aí Sim. vai ter um valor de mercado de fato, vai ter Sim. equity naquilo. Como E é que vocês- surgiu? Perdão. Vocês, como um casal, quais são os pilares que vocês consideram importantes para um casal se dar bem? Né? Vocês estão ali praticamente muito tempo do dia juntos também. Vocês trabalham muito em casa também, acredito eu, né? Quais são os pilares aí de um casal de sucesso? Eu diria que Eu tentar não sempre- ter armas de fogo ao alcance das mãos ajuda bastante. Assim, se você for casado com Mariana, né? Brincando, amor. Não, eu sempre brinco, eu sempre falo, né, que só o amor não é suficiente. E é forte isso, porque as pessoas acham que pra você casar, tem uma ideia romântica da coisa. E óbvio, eu sou super romântica, o Bruno mais ainda, que é um leonino romântico. E as pessoas têm essa ideia, nossa, né, tem que se apaixonar. Mas o amor é uma construção diária. Então tem que ter respeito, tem que ter companheirismo. Eu sempre falo que a gente tem que dividir objetivos, tem que ter alguns objetivos em comum. Porque senão fica duas pessoas vivendo e dividindo o aluguel, 2 colegas de quarto. né? A lealdade. Transando de vez em tudo, né? quando. Ou não, né? Vai Ou saber não, como é que tá a vai relação saber das como pessoas. é que tá. Então, eu acho que só o amor não é suficiente. Tem que ter objetivos em comum e tem que ter muito respeito. E eu acho que uma coisa que a gente vê, né, que a gente tem... Cada vez a gente ganha mais um pelo outro, é a admiração. Então, quando a Sim. pessoa... Você vê que a pessoa ela tá crescendo, né, e tá respeitando o outro... E isso faz você admirar cada vez mais. Então, com certeza, hoje em dia, a gente é mais apaixonado um pelo outro do que a gente era Que bacana quando a gente isso. se conheceu, que eram dois pirralhos. Né, gente você vê era que a história totalmente de- diferente também. E você vê que a história, né? E eu tô ouvindo e eu realmente me emocionei, assim, porque eu respeito que hoje é algo difícil, né? A gente vê assim, as pessoas estão. O casamento virou algo muito negociável, né? Assim, Banal. não tá bom pra mim, então, vou separar em um mês, acabou a paciência. E realmente fica o respeito, a admiração. Uma história que veio lá de trás, né? De uma construção, de, né? Vir juntos, de dificuldades, em obstáculos. E agora com essa, graças a Deus, com esse cenário que vocês estão vivendo, e que seja cada vez melhor, continua tudo isso. E isso é importante. Agora, como é que vocês tiveram a ideia? Isso é uma coisa que eu me perguntei. Porque, assim, eu fico muito feliz por vocês. Os sócios cresceu muito rápido. Foi muito bacana. Foi. Mas como é que vocês tiveram a ideia? Tipo, vamos criar esse podcast. A ideia em si, ela é bem mais antiga do que o nascimento do podcast. Porque, e até uma coisa que ajuda a gente a não brigar, o negócio sempre foi junto, mas era um junto meio separado. Em que sentido que eu digo isso? Porque no começo estava até debaixo do mesmo CNPJ, mas a gente entendia que eram 2 braços de uma mesma empresa e cada braço tinha o seu dono. Porque é muito mais fácil você ter briga naquilo que não tem dono do que naquilo que tem dono, né? Por exemplo, você pega condomínio. O que você faz na sua casa é a sua casa. Agora, numa área comum, vamos fazer um parque aqui na área comum, uma quadra. Sempre vai ter o cara falando, poxa, mas eu acho que em vez de ser uma quadra de tênis, tem que ser uma quadra de futsal. Então vai dar mais conflito, porque o que não tem dono tem muito mais conflito. A propriedade privada é uma maneira de resolver conflitos de forma pacífica. Porque se é dela, ela que manda. Se é meu, eu que mando. Então, nessa divisão dos braços, ela me dava opiniões, o que ela achava interessante fazendo viver de renda, mas quem decidia era eu. E, em contrapartida, eu também dava opiniões pra ela do que ela podia fazer no Materializa, ou nos negócios dela hoje também. A mesma dinâmica continua, mas quem decide é ela. A gente não tinha nada que fosse dos dois ao mesmo tempo, pensando como negócio. E aí veio a ideia de criar um podcast. A gente comprou equipamento e ficou 1 ano parado o equipamento. A gente não começou a fazer. É muito complexo. Eu até parabenizei vocês e falei, bem-vindo ao mundo, né? A bola de ferro que é ter um podcast. Persistência, né? Tem que ter uma Porque, de persistência. fato, é um compromisso. É. Você tem que estar ali Não toda dá pra ficar sem semana. postar. Não pode para fazer sentido. É um trabalho ativo. Então, foi o nosso primeiro projeto, de fato, em conjunto, né? Onde faria parte dos dois. E aí, quando a gente teve a ideia, o Bruno falou, vamos fazer um podcast e tal. Aí compramos tudo. E nunca saiu do papel, porque era a gente que tinha que fazer. A gente sempre foi a pessoa que... Mão de vaca, né? Não vou pagar alguém pra fazer. Então, a gente queria fazer tudo. Aí, a gente não pagou ninguém e não fizemos, né? No Não, e final foi das deixando. contas. Foi deixando. Vamos contratar alguém. Mas, pô, não tinha ninguém que a gente conhecia. Então, foi deixando. Até que eu virei Entrou no sócio do grupo Thiago. primo. Uhum. Já tinha o do Thiago, já tava tendo o do Joel também. É nosso sócio lá, né? O Joel J. E aí, o Thiago falou, cara, cria um seu. Eu falei, pô, bacana. E ele ainda falou, o seu vai ser o segundo maior de finanças do país. Pode esperar. Daí eu olhei o ranking de finanças no Spotify lá,
E um monte de podcast bom. É. Eu falei, caramba, segundo, né? Nossa, Difícil. o Thiago tá otimista com isso. Eu achava que não ia ser. E acabou que a gente chegou em segundo muito rápido. Coisa de 10 episódios Sim, estava em segundo. mas E aí- chegou a ficar em primeiro, inclusive, em alguns Caramba, momentos. que legal. Aí o Bruno chegou em casa e falou: vamos fazer o podcast lá no Grupo Primo. Aí eu falei, tá, mas o podcast vai ser nosso. Porque a ideia era nossa. Daí ele, fez assim, né? Não, o podcast vai ser, você vai lá de vez em quando. Eu falei, não, eu só vou se o podcast for nosso. Porque não faz sentido eu ir lá fazer umas participações. O podcast tem que ser nosso, porque faz sentido, porque a gente se completa e tal. E aí o Bruno falou, beleza. Aí a gente foi lá. A Malu deixou muito apresentou. claro isso. Eu não quero ser uma convidada ocasional. Se for pra fazer, é o tempo todo eu e você. Tá bom. Aí Igual foi. eu e você, André, olha aí, ó. Ah, e casou Exatamente. porque virou uma marca, os sócios, né? E aí a gente fez e foi muito legal, porque é uma dinâmica que é muito agradável, né? Eu deixo leve, eu tô sempre rindo. Eu Sim. gosto também, eu acho que eu faço o papel do pessoal do leigo, então às vezes o Bruno traz lá uns especialistas, caras fodas. Às vezes eu até entendo bastante do assunto, mas eu entendo quem não entende. Então eu pego ali, isso daí essa pessoa não vai entender. Então o que eu Sim. mais recebo é, Eu levo nossa, um Malu. analista, o cara começa a falar, o EBITDA, não sei o quê, Aí eu- bababá. Daí ela, ué. E eu não tenho vergonha de fazer pergunta idiota. Nenhuma. Não. Então, eu tô sempre perguntando, mas o que é isso? O que eu mais recebo é isso, o pessoal falando. Nossa, Malu, você perguntou justamente quando eu não tava entendendo nada. Você perguntou não sei o quê. Finalmente entendi tal termo. Porque eles falam que eu nunca bastante tinha história, um entendido. negócio difícil, né? Aí É. o Bruno às vezes fala uns filósofos, Jesus. Aí eu da falei, onde não, que é? peraí, volta aqui pra terra. Vamos explicar isso pro pessoal que talvez não esteja entendendo. E eu acho que isso torna a dinâmica muito gostosa. Muito legal, e também eu acabo trazendo outros assuntos além de finanças E o pessoal gosta muito de casal, né? Casais, Gosta. assim. Tem Não, muito então, casal que faz sucesso até e casou muito bem, Exato. inclusive. Aí Não. agora tá surgindo vários que... Isso que eu ia falar. Nós porque- nos inspiramos em vocês. Porque que quando a legal. gente montou o nosso, a gente falou, poxa, o podcast tá ganhando visibilidade na internet, o YouTube tá gostando da ideia e tal. E aí eu falei, pô, cara, a gente precisava montar tal. Aí, mas vamos fazer assim, vamos tirar uma ideia da onde? Eu falei, tá aqui, ó, os sócios. Eu sou o Bruno, você é a Malu. Então foi mais ou menos nisso, falando a real, sem fazer média, que a gente já falou em outros episódios também. Maneiro. Mas Porque a isso é gente se ótimo, espelhou em pô. vocês. Porque tem um ditado no mercado de ouro que diz que o melhor lugar pra você encontrar uma mina de ouro é ao lado de uma mina que já existe. Ou seja, você vê o que tá dando certo, não queira reinventar a roda. Vai lá, pega aquilo, vê o que você vai reduzir daquele modelo, o que você vai criar, o que você vai aumentar. Então você dá uma ajustada, bota a sua cara e faz assim. Então, dando um exemplo até. O Caio Carneiro tem um podcast há muito tempo já, né? Que é muito bom. Que é muito bom. E Sim, antes era eu só ele. assisto. A gente começou a fazer. Ele veio como convidado nos primeiros, ele veio no segundo, ele veio depois no nono. E passou um tempinho, ele trouxe a esposa dele, que é super comunicativa, a Fabi. Aham. E estão fazendo podcast junto Ai, que agora. legal. E aí também aumentou o número de views. Porque uma das coisas que a gente conseguiu no podcast, ficar ranqueado muito bem, muito Agora que eu vi que rápido, você tá de mérito é também. porque não era só a minha audiência e não era só a audiência dela separadas, foram as duas audiências juntas. Uhum. Aí Sim. fica difícil competir, né? Você pega o Joel, um cara gigante em rede social, só que é Sim. ele. O podcast dele é ele. O nosso somos nós dois. Então, embora a gente, até somando nossos seguidores, e olha que tem muito cruzamento, né? Tem gente que segue os dois. Somando, a gente não chega no número de seguidores que o Joel tem no Instagram. Uhum. Só que a gente consegue bater números maiores no Não, podcast. aliás, Embora ele passe a gente de vez em quando também. Aliás, o Caio Carneiro, eu morei lá na Granja Viana e você morava perto de mim. O Caio Carneiro eu conheci desde novinho, assim. Gente, E boa ele sempre demais. foi inteligente. Olha, eu te mandei um direct, já vou mandar o recado aqui pelo Bruno e pela Malu. Você responda lá, porque a gente te convidou pra vir aqui. Aí E ele tá você com nos o neném ignorou. novo, aquelas que começam a dar. Desculpa. Vai passar a mão, vai passar a mão Mas na é cabeça. verdade, o neném nem Acabou de fez um nascer mês mais um. ainda. Ah, não, tá certo. Mas às Ele vezes vai ver tá mesmo. treinando pro Iron Man, tá sempre fazendo milhões de coisas, o Não, Caio. mas também pra gente, a gente tenta, assim, eu e o André, a gente sempre foi muito persistente. E quando eu comecei, eu falei assim, ferrou. Porque assim, eu era modelo, né? Trabalhava num programa, tudo. E aí eu falei, como é que vai ser isso, né? Essa mudança? E eu falei, eu fiquei com medo. Eu ficava desesperada. Aí o pessoal falou assim, mas você teve medo de começar a se expor? Porque todo mundo falava assim, essa menina é louca. Imagina, a Carol Dias vai falar de finanças. Pô, Uma essa mudança muito... Muito brusca. essa menina é biruta. Por que as pessoas imaginavam? A Carol, ela trabalha nesse programa, ela deve ser burra, ela deve ser fútil, ela deve ser uma pessoa que gasta dinheiro à toa. E eu nunca fui assim.
tal, eu não gosto de ostentar, eu não mostro, dificilmente eu tô mostrando assim, eu também não gosto muito de ficar, eu não tenho muito essa, sabe, de blogueira e tal, não é muito, eu acho super legal, mas não é muito minha vibe. E aí eu falei assim, aí me perguntam, mas você teve medo? Aí eu falo, não tive. Por quê? Porque eu fui estudar. Então, quando você tem o conhecimento, que é a chave pra mim, o conhecimento, ó, e aí você vai ganhando autoconfiança, por mais que você erre, mas se você for humilde, as pessoas vão te entender e elas vão te abraçar, e aí você vai aprendendo, mas só que você vai ficando confiante naquilo. Então, como o meu irmão estava sempre comigo, a gente sempre tá junto, a gente também tem uma relação muito boa, eu estava muito segura. Então, eu falei, não, André, vamos tentar. E o André falou, vamos tentar, vamos dar a mão e vamos tentar. A gente foi persistente. E a gente chamava as pessoas e tudo mais. E aí, acho que as pessoas falam, essa menina é biruta. Só que hoje essas pessoas falam, poxa, que bacana, olha isso, que legal que ela tá falando para pessoas que estão começando e tudo mais, né, Dé? Então, Já tentamos muitos projetos. Nossa, Eu é acho, muita ideia que a gente já fez. eu acho que o podcast também, ele dá essa visibilidade, ele dá esse espaço também de entender como a pessoa é, né? Querendo ou não, a gente fica aqui, sei lá, 1 hora, às vezes 2 horas conversando. E não dá pra você manter uma conversa por 2 horas fingindo, né? Exatamente. Então, você mostra muito do que você é, né? Uma conversa fluida, não tem muito, né, um script e tal. Eu acho que o podcast também foi muito legal por Até causa pode disso. ter, mas é muito fácil fugir do script. a Não, gente já fugiu completamente. aqui, porque é tão legal falar com você, é um assunto tão diferente, né? E os sócios também, acho que eu sempre falei isso. Eu falei isso pra minha audiência quando a gente começou. Eu falei, gente, o legal dos sócios é que vocês vão ter acesso a uma Malu que aqui eu não tenho a possibilidade de mostrar. Porque, querendo ou não, você no Instagram, né? Eu, pelo menos, eu tenho algumas vertentes lá. Mas eu não posso ter todas. Então, eu mostro ali a Malu, um pouquinho da Malu dona de casa, a Malu, né, mulher, a Malu empresária, né, dona da loja de roupa, dona da Vibrio e tal. Aí tenho a parte do lifestyle, da saúde e tal. Mas não tem como eu falar sobre tudo o tempo inteiro. Não dá, Não né? dá, é. Né? São bolinhas ali e as pessoas enjoam. E tem que entreter ao mesmo tempo. Então tem que ser uma coisa envolvente. Então não dá pra eu mostrar ali. Muita gente antes achava que a Malu é uma menininha aí fútil que fala de alimentação. E depois que começaram a ver o podcast, eu falei, não, ela até sabe conversar um pouquinho. Dá umas risadas excessivas às vezes. Não, você fala e fala, e eu gosto muito. Aliás, eu vi também, outra coisa que eu vi dos dois, porque eu fui lá assistir, vocês estavam falando qual que era o pior defeito, né, um do outro. Aí a Malu falou assim, olha, o Bruno, ele tem se você deixar, ele tem um mundo dele particular. Uhum. É Verdade. tipo você. Ele tem também. Acho que todo homem. Ele quer trabalhar 24 horas por dia. Às vezes ele Caixinha me do manda nada, né? Nossa. mensagem. A Camila fala comigo, às vezes nem sei onde eu tô. Às vezes ele manda mensagem pra mim 3 da manhã. Não sei o que, você viu aquele negócio que tá falando? Vai dormir, rapaz. Isso é hora de me mandar. Então, assim, ele entra no mundo particular, né, Camila? Aí ele fala sozinho, fica no mundo particular. O Bruno fala sozinho sempre. O mundo particular loucura. dele, ele tem. E a Malu, e ele falou assim, o Bruno, mas a Malu, ela sempre acha que tá certa. Então, deixa assim do jeito que tá dando certo, né? Pelo visto, tá indo bem, né? Tá dando certo. Ô, Bruno, e uma pergunta que eu preciso te fazer, senão o meu roteirista me mata, o Ruiz. Com essa questão de tanto dinheiro sendo impresso, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, enfim, qual o futuro do dinheiro? E se você acredita que realmente as criptomoedas chegaram para ficar e vão tomar o lugar, digamos aí, do real, do dólar, enfim. Bom, eu acho que o futuro, e isso a gente pode falar até pegando o passado do dinheiro, é essa continuação de uma inflação ao longo do tempo. Isso não é mistério para ninguém, a gente entra no site do Banco Central, tá lá, público, bem às claras, na página principal. Meta de inflação, 3,75%. Para o ano que vem, 3,5%. E eles são muito bons em bater essa meta, né? Porque estamos em 10% agora, pegando IPCA, e para o ano que vem já se projeta uma inflação também, quase batendo no que eles chamam de teto da meta. Porque eles botam uma meta de 3,5% e só 1,5 ponto de tolerância para cima ou para baixo, ou seja, uma tolerância de quase 50%. E mesmo assim eles ultrapassam isso. Então não é mistério o que vai acontecer com o dinheiro, quando eu digo dinheiro, essa moeda fiduciária, né? Que é a moeda que o governo cria e ela não tem um lastro já há muito tempo, baseada apenas em confiança, né? Em fidúcia, que é a palavra para confiança em latim. Então isso vai continuar, é uma tendência. E aqui no Brasil mais forte do que em outras partes do mundo.
O plano real, ele é um piscar de olhos que deu certo, e um certo bem relativo, dentro de uma história monetária de absoluta destruição do dinheiro. Se a gente pega o dinheiro dos Estados Unidos, por exemplo, você vê lá nas notas, né, é presidente, é o Benjamin Franklin, né, caras que participaram do começo daquela república. Aqui as nossas notas são animais. Por que são animais no plano real? Porque é a nossa 10ª moeda. A gente já gastou todos os heróis nacionais lá no Cruzeiro, no Cruzado Novo, Cruzeiro Real. A gente gastou todos. Dom Pedro já teve um monte de nota, Kubitschek também, o Deodoro. Então, quando chegou no real, o pessoal até brincava. Ó, já usamos tantos heróis nacionais que vai ter que ser animal agora. E acabou que foi mesmo. Então, o que eu vejo é, pensando em moeda fiduciária, a continuação da inflação. Porque há alguns motivos pelos quais os governos gostam muito de inflação. O primeiro deles é que a inflação, ela rouba do poupador para ajudar o endividado. E governos no mundo são os principais endividados hoje. Então, você pega vários países desenvolvidos que devem 200% do PIB, é o caso do Japão, mais de 100%, caso da Itália, dos Estados Unidos. Nos emergentes, a média é dever 60%, o Brasil está entre 80% e 90% do PIB. Então, é muito endividado. E o outro ponto também é que a inflação vira uma espécie de imposto do qual fica muito difícil fugir, principalmente o pobre, né? Se você pega filme americano e vê lá os caras mostrando os anos 50, 60, a época que o dólar tinha lastro em ouro, você vê cenas do pessoal economizando dinheiro em lata de biscoito. Por quê? Porque quase não tinha inflação quando havia um lastro ouro. Hoje, como você tem uma inflação constante, e o sucesso é quando a inflação constante é baixa, né? E agora a gente está com uma inflação até alta. Se você poupa dinheiro assim, você perde dinheiro. Então, a todo momento, essa criação de dinheiro do governo, ela tira dinheiro, ela tira valor do dinheiro que já existe. E aí isso afeta principalmente o pobre, vira um imposto invisível, né? Aliás, até visível, porque ele vê o preço das coisas aumentando, em comparação com o valor do dinheiro, e ele não consegue fugir daquilo. A gente que tem mais dinheiro consegue investir, e aí as ações, os imóveis, esse tipo de ativo tende a pelo menos acompanhar a inflação. Já o pobre, ele não investe porque não tem dinheiro para isso, ou até tem, mas não sabe investir, ele não chegou nessa parte da educação financeira ainda, e como boa parte do que ele tem, ele gasta para consumir mensalmente, esse aumento de preço no mercado, ele é horrível para ele. O rico sente pouco, porque consome uma parte menor do que ele ganha, a classe média sente um pouco mais, mas ainda consegue investir uma partezinha para contrabalançar, ainda tem o seu imóvel que vai aumentando de preço. O pobre não, ele não tem investimento e gasta tudo com consumo, com preços cada vez mais altos. Então essa tendência ela vai continuar. E aí o pessoal fala, poxa, você é muito otimista com Bitcoin. Mas talvez eu não seja otimista com Bitcoin. Eu sou apenas pessimista com a trajetória das moedas fiduciárias. Então eu não sei o que vai acontecer com o Bitcoin também. Eu não sei se ele ou outras criptomoedas serão usadas de fato como dinheiro, né? Realmente como meio de troca, como uma unidade de conta, a ponto das pessoas verem a água e falar, isso aqui custa 0,00001 Bitcoin. Expressando realmente, ou fazendo contratos. Você pagando o teu roteirista, olha, eu vou te pagar 0,0005 bitcoins por ano. Que eu acho uma péssima ideia, né? Porque você fecha um contrato agora, o Bitcoin está num valor, depois de 2 anos está 10 vezes maior ali o valor. Ou pode estar muito menor também, o que vai ser ruim para ele. Eu não sei se isso vai acontecer. Na minha opinião, o uso que já está se delineando para o Bitcoin é como uma reserva de valor, que é uma das funções da moeda, mas é apenas uma de 3 funções. Então, por que eu acho que essa função ela vai permanecer? Porque a todo momento a gente vê que seria muito útil as pessoas terem algum tipo de reserva que os governos não possam mexer. Um exemplo disso muito atual é o que aconteceu no Afeganistão. A gente estava vendo esses dias um documentário no Netflix muito bom, chamado Turning Point, que mostrou, né, de antes do 11 de setembro, a invasão dos soviéticos no Afeganistão, depois como é que acabou que os americanos deram dinheiro para grupos que depois se voltaram contra eles, foi o caso da Al-Qaeda. Aí veio 11 de setembro, veio as invasões Afeganistão e Iraque, até os dias de hoje. Eles chegaram muito próximos da data da desocupação do exército americano do Afeganistão. E aí você via até a entrevista com o exército afegão e as pessoas falando, os militares, né? Tanto homem quanto mulher, falando, não, os Estados Unidos vão embora, mas a gente tá treinado, a gente vai dar conta. E logo depois, né, até botaram lá, né, falando, tantos dias depois, o Afeganistão foi novamente dominado pelo Talibã. E o Talibã, quando dominou o Afeganistão, travou o sistema bancário. Então, o cara que só tinha dinheiro no banco, por exemplo, ele ficou sem acesso nenhum a esses recursos. Se o cara tinha dinheiro na bolsa do Afeganistão, e talvez tivesse, que a economia lá estava crescendo nos últimos 20 anos, né, um ambiente muito mais estável, o dinheiro ficou travado. Agora, se o cara tivesse dinheiro em criptomoeda, no Bitcoin, por exemplo, ele poderia pegar esse dinheiro e recomeçar a vida em outro canto. Ou transferir, né? É muito simples, não precisa nem sair com nada fisicamente, né? Basta ele lembrar a maneira de acessar aquela carteira,
as 12 palavras que ele tem para recuperar o endereço em outro local, que ele conseguiria recomeçar a vida. Então, eu não sei qual vai ser o futuro das criptomoedas, mas olhando o presente, eu vejo que o Bitcoin ele faz algo que outras criptomoedas até fazem, mas nenhum outro ativo faz. Porque você pode ter ouro, por exemplo, guardado com você. Mas como é que você foge com ouro de um país? 1 litro de ouro, se isso aqui fosse... Não sei se tem 1 litro aqui, acho que acredito que tenha. Se tivesse recheado de ouro aqui, pesaria quase uns 20 quilos. Então fica complicado, né? Sim. Tudo bem que 1 litro de ouro são 5 milhões de reais. Não tô dizendo tudo isso, né? Pra recomeçar a vida. Mas é um exemplo. Ele pode ser confiscado, como já foi efetivamente confiscado. Agora, o Bitcoin, a única maneira de tirarem de você é se você passar a maneira de acessar pra pessoa. Mas você acha, Bruno, que, por exemplo, se todos os países, desculpa, gente, quiserem, né, tiverem a ideia de criar a própria moeda, a China, enfim, isso vai prejudicar de alguma forma o Bitcoin? Na sua visão, isso pode acontecer? A Prejudicar? própria criptomoeda. Olha, na minha opinião é o seguinte, tá falando aqui da CBDCs, né? Isso. A Central Bank Digital Currencies, ou seja, moedas digitais de bancos centrais. O real, eles já querem fazer uma moeda digital com o real. A China talvez seja um dos países mais avançados nisso. E, na minha opinião, os governos eles podem criar moedas que sejam mais fáceis de serem manuseadas em comparação com o Bitcoin. O real, por exemplo, embora não seja um real digital de fato, ele é quase que totalmente digital hoje. O pessoal fica falando dando Pix à torta e à direito aí, tá sendo super utilizado. Então é muito simples mexer com o real da maneira que ele existe hoje. As transferências são mais rápidas do que com Bitcoin. O Pix é instantâneo. Uma transferência com Bitcoin vai demorar no mínimo 10 minutos para cair, se você for usar a rede normalmente. Sim. Então é mais fácil, é mais rápido, é mais estável. A gente pode falar que é mais estável, embora o real tenha desvalorizado uns 40% desde o começo da pandemia para cá, ainda tem mais estabilidade do que o Bitcoin ao longo do tempo. Tudo bem que o Bitcoin, a estabilidade é volátil, mas foi para cima, né? Mas em todo caso, todo banco central pode fazer isso. Criar uma moeda mais simples, mais rápida e mais estável. Eles só não conseguem fazer uma coisa. Criar uma moeda que não dependa de governo. Porque eles são bancos Eles são centrais. o governo. Eles vão Sim. controlar de alguma forma. Então, por conta disso, eu não vejo essas moedas digitais de bancos centrais como uma ameaça. Na verdade, eu vejo até como algo que pode vir a popularizar outras criptomoedas. Porque hoje, quando eu vou explicar como é que é uma transação de criptomoedas, é muito mais fácil eu falar, cara, é igual o Pix. Você tem sua chave Pix lá, é a mesma coisa. Você vai mandar do seu endereço de carteira, que é como se fosse sua chave Pix, para outra pessoa. É isso. Então, E, fica Bruno, mais fácil. Falando na sua carteira hoje, na sua e da Malu, 100% de criptomoedas, quantos por cento em Bitcoin? E quais são as outras moedas que você acredita também aí nos próximos anos? Eu tenho... quase que tá tudo em Bitcoin. Então, se eu fosse imaginar minha carteira de cripto 100% dela, eu diria que 90% está em Bitcoin, os outros 10% estão em outras criptos. Mas desses 10, 9% estão em Ethereum. Tá. Em Ether, né? Que é a moeda da rede Ethereum. E por quê? Porque eu acho muito interessante o que está acontecendo nessa rede. Eu estava até dando uma olhada nesse bando de lançamento de tokens que a gente está vendo hoje, de né? games e tudo, né? Quase todos Que é acontecendo... na plataforma deles, né? Exatamente, na rede do Ethereum. Então, por conta disso, quando a gente vê até grandes empresas, por que o Facebook tem muito valor? É uma plataforma de mídia que não faz mídia, né? É a gente que faz. Mas é uma plataforma. Por que o Airbnb tem muito valor? É uma plataforma de imóveis, mas os imóveis não são deles. Sim. Uber, a maior empresa de transporte do mundo, mas o carro não é do Uber. Então, quando você olha a rede do Ethereum, eles estão criando algo que é quase uma versão nova da internet. Você pode criar uma série de aplicações lá dentro de maneira incensurável. Sim. Então, eu olho para aquilo, já tem mais tempo de existência comparado a outras criptomoedas, e não é muito tempo, né? O Bitcoin surgiu, por exemplo, lá em 2009, o Ethereum, se eu não me engano, foi 2015, 2016, por aí. Então, é tremendamente novo, só que tem um potencial grande. Só que eu não vejo igual o Bitcoin como uma possível reserva de valor, por mais que hoje tenha mudado, teve uma atualização no Ethereum, né, que ele está virando até, segundo alguns dizem, não constatei, mas até deflacionário, pode vir a acontecer isso ao longo do tempo. Então, eu vejo bastante valor no Ethereum. E o resto, eu queria ter um ETF que eu pudesse comprar uma cota dele e estar exposto a 1.000 criptomoedas. Não temos. O que a gente tem de mais... não, ainda não. Se vão criar, né? O que a gente tem de mais próximo disso aqui hoje no Brasil é aquele Hash 11, né? Sim. Que o pessoal da Hashdex criou, te dá exposição a criptos diferentes, mas com muito peso em Bitcoin e Ethereum, mas tem uns 5% espalhadas em outras criptos. Então, eu queria ter esse 1% espalhado em uma série de projetos. Porque
Se tudo der errado nesses projetos, eles vão a zero. Mas se der certo, o projeto ele pode se multiplicar por 2, 3, 4, 5, 10 Convexidade, né? ou 1000 vezes, até mais do que isso. Agora, ô Bruno, me fala uma coisa. Você fala muito de capitalismo e socialismo. Eu vejo também a Renata Barreto fala muito sobre isso também. Por que você acha que... Porque, assim, é uma guerra. Se você fala na internet de política, de capitalismo, socialismo, partido político, é uma guerra. Parece... O pessoal gosta disso ou de reality show, parece, sabe? Por que você acha Reality que... show com isso, então, é bom. Não, aí se tem... Você sabe... Nossa, se tiver um que fala disso lá dentro, então, né? Agora, por que você acha que tem pessoas que falam tanto do socialismo ainda? A gente vê que Elas não entendem. tem um fracasso enorme, né? Assim, na minha visão, acho que na do André, de todo Carol, mundo. é que não foi o verdadeiro socialismo. É o que Esse eles é o dizem. fracasso. Se fosse o verdadeiro, não teria fracassado. Essa é a opinião deles, né? Por que tem tanta gente que gosta e fala de socialismo, socialismo? Tem gente que nem sabe direito, né, o que é de fato. A maioria, né? A maioria confunde comunismo e socialismo. Mas por que você acha que tem tanta gente, vocês, que fala disso e gosta? É porque Do é socialismo. um discurso muito sedutor, né? Uhum. Vamos pensar até numa eleição. Vamos supor que nós temos 2 candidatos. Um deles fala, olha, se eleito, eu vou reduzir o gasto público. Então, você não vai ter mais saúde pública, educação pública também vai ser muito menos do que existe hoje, mas eu também vou reduzir o teu imposto. Esse é um candidato. Aí tem um outro que fala o seguinte, se eu for eleito, eu vou te dar mais educação pública, eu vou te dar mais saúde pública, você vai ter um monte de coisas de graça. E como vai pagar por isso? Eu vou tributar os ricos. Quem que vai ganhar a eleição? É o cara que promete mais coisa gratuita, pô. Então, por isso que o apelo do socialismo é muito forte. Durante toda a história da humanidade, você sempre teve uma minoria que teve mais recursos e uma maioria com menos recursos. Então, é muito fácil jogar um contra o outro, E não né? é só isso Pra que também, você né, consiga amor? se eleger. É porque as pessoas, você falar, as pessoas acham que quando falam de socialismo é beneficiar o pobre e fazer com que o rico seja prejudicado. Vamos Punir o dizer rico, assim, né? Punir o rico. Então, o problema das é como se você falasse, se você fala que não é socialismo, é como se socialista, é como se você falasse assim, eu sou contra o pobre, eu quero que o pobre se lasque. Não, é um discurso muito, Sendo muito que não bonito. tem nada a O ver pessoal com fala isso. muito... Não, e tem muita gente até bem intencionada, só que parafraseando até o próprio Marx, né? A estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções, inclusive as dele e as dos Exatamente. socialistas. Porque acontece o seguinte, vamos colocar esse cenário hipotético dessa eleição. O cara que prometeu mais coisa gratuita, ele tende a ganhar. Tem até estudos que mostram isso. Tem um cara chamado Dan Ariely, que ele é autor de vários livros, mas tem um chamado Previsivelmente Racional, onde ele cita um estudo que ele fez em faculdades, onde ele chegava no intervalo assim das aulas e colocava uma banquinha vendendo 2 tipos de chocolate. Tinha um chocolate de menor qualidade e um com mais qualidade. Se eu não me engano, era Hershey's e Lindt. E aí o bombom da Hershey's era 1 centavo de dólar e o bombom Lindt era 5 centavos. E aí os alunos iam no intervalo, alguns escolhiam o mais baratinho, outros aquele mais caro, né? Isso aconteceu. Aí, depois ele foi testar novamente, em outro intervalo, os mesmos bombons com a mesma diferença de preço, 4 centavos. Só que agora o Lindt era 4 centavos e o Hershey's era de graça. Qual que o pessoal escolheu mais agora? Então, antes tinha uma relação equilibrada, no momento que ele botou alguma coisa de graça, todo mundo foi no de graça. Então, o cara que promete mais coisas tende a ganhar. Só que na hora de executar o que ele prometeu, muitos não executam, mas vamos supor que ele queira, de fato, dar mais saúde pública e mais educação pública. O que acontece? Vai ter que tributar mais as pessoas. Aí ele mira no rico. Só que não dá pra tributar só o rico, porque é pouca gente que é rica. E além do que, até citando a Renata aqui, ela fala muito essa O frase. rico pode ser tudo menos burro. Exatamente. O rico é tudo menos burro. Então, na hora que você tenta tributar esse cara, ele se Ela fala. protege, ele tira dinheiro do país. Eventualmente, ele pode até ir embora. Como aconteceu na Argentina. Criaram um imposto extraordinário sobre grandes fortunas e O cara arrecadaram vai embora. uns 70% do que eles queriam arrecadar de fato. E E no vão próximo tudo ano não vão pro arrecadar país. nada. Então o que acontece? Uma hora o político vê isso e fala, nossa, tentamos tributar os mais ricos, não deu certo. Então vamos tributar agora os menos ricos. Aí começa a sobrar em cima da classe média. E daqui a pouco o imposto que foi criado pro rico tá pegando até o pobre. Que é a história do imposto de renda. Ele foi criado para pegar só ricos, cobrando 10% na época das guerras napoleônicas, pelos ingleses. Era temporário. Aí o imposto que era temporário virou permanente, começou a pegar não só rico como classe média, e aqui no Brasil já pega até o pobre. Porque se o cara ganha hoje um pouco menos de 2 salários mínimos, ele já tá pagando 7,5% de imposto de renda. E às vezes o cara ganha isso para sustentar 6 pessoas.
O pessoal usa muito aquela frase, né? Até queria te falar também essa pergunta. Eu vi a Renata outro dia comentando disso também. Ah, porque o capitalismo alguém sai ganhando e o outro tem que sair perdendo. Isso não é verdade, né, gente? Porque se a gente hoje, se não fosse as grandes empresas, não teria um trabalho, não teria, né? Que nem isso que aconteceu na B3. Pô, mas aqui eles estão roubando nosso dinheiro. Não, peraí. Aquelas empresas estão dando porque muitos As empregos. pessoas Não, acham no que protesto, né? a economia é fechada, né? Que o dinheiro ele gira ali. Eles não entendem que há criação de riqueza, há criação de dinheiro. Veja, eu criei 2 empresas esse ano. Eu não peguei de ninguém o dinheiro, né? Eu fui lá e criei aquilo, e aquilo é uma coisa nova. Inclusive, gerei um monte de emprego, de Exato. roupa. O pessoal tá produzindo, tem a costureira, tem o pessoal que faz o logo, tem, enfim, um monte de coisa. Vamos Ou dar um seja, eu exemplo. produzi, eu agreguei, peguei um troço, botei uma marca, agreguei valor àquilo e alguém me pagou. Então, eu gerei riqueza. E alguém te pagou voluntariamente, né? Voluntariamente. Mas dando um exemplo para que as pessoas entendam melhor. Porque elas pensam que simplesmente nas Nossa, trocas você tem dinheiro. alguém tá saindo perdendo. Eu tô com esse objeto arqueológico aqui, uma nota de Porque eu dinheiro nunca vejo real. dinheiro. Mas vamos supor, ó, que eu quero fazer negócio com a Carol. E eu vou fazer negócio com ela porque eu quero. Ela não tá me ameaçando com uma arma embaixo da mesa. Eu não sei, né? Não tô vendo, pelo menos. Mas eu olho assim esse anel da Carol e falo, ó, eu quero esse anel aqui, R$50. E eu só vou fazer essa troca pelo seguinte, porque eu entendo que esse anel vale mais do que os R$50. E ela só vai me vender porque ela entende que os R$50 valem mais do que o anel. Então, voluntariamente, 2 pessoas livres fazem essa troca. Eu dou 50 pra Carol, ela me dá o anel. É um Peguei brinco, aqui. mas tudo bem. Aí a Carol olha pro André Pode e dar fala, pra mim, nossa... Bruno, eu tô por favor. aceitando. É bijuteria. Ela olha assim e fala, aquele copo lá é muito bonito. Você não quer me vender? E a mesma coisa acontece. Uma Água é troca mais livre e voluntária entre 2 pessoas. Então ela dá os 50 pro André, o André passa o copo pra ela. Aí o André olha pra Malu aqui e fala, caramba, esse teu iPhone aqui... Aí é um negoção, né? Não, mas daí o vibrador. O vibrador? Tá Que bom. também é mais vale mais que isso. Então o André olha aqui o vibrador da Vibrio e fala, não, na verdade eu quero esse vibrador. Você me vende por 50? E a Malu pensa, bom... Não é o melhor negócio do mundo vender isso aqui por 50, mas a empresa está precisando de dinheiro, por exemplo. E eu tenho bastante em estoque, tá com dificuldade de sair. Eu sei que o André tem público, ele pode mostrar isso, isso é bom pro meu negócio. Aí vai, faz a troca, dá o vibrador pro André e pega os R$50. E no final, ela olha aqui, esse anel que eu peguei, né? Na verdade é um brinco. É um brinco. E fala, você não quer me vender isso que você comprou da Carol por 50? E eu penso, olha, eu queria ter um certo lucro, mas como é pra você, então eu vendo e troco. Então perceba que no final, todo mundo aqui conseguiu alguma coisa e o dinheiro voltou pra minha mão. Então ele não sumiu da economia. Não é um jogo de soma zero. Porque se eu fiz uma troca com a Carol voluntária, ela só fez porque entende que aquilo gera valor pra ela. Então ambos saem da troca, ainda que subjetivamente, mais ricos. Embora o dinheiro tenha ido para uma parte, porque uma necessidade foi atendida. Então, o capitalismo é isso, é atender necessidades do consumidor. É nada mais do que isso. Inclusive, eu fiquei belíssima com esse brinco aqui. E o Bruno pode usar o brinco, ele não usou Tudo porque ele isso feito para levar um brinco por R$50. fez. E você não deu R$50 pra ela, no caso. Verdade? Voltou pra minha mão, É. dei, pô. É que ela fez uma troca É ali com o verdade, irmão. é verdade. Gente, falando sobre carteira de ações de vocês, quais top 3 ações da Malu e do Bruno que vocês não tiram da carteira que vão levar a longo prazo? Eu vou ter que responder por A você, né? sua, Faz tempo que eu não mostro pra ela É. a carteira tá dela. me devendo, mas a gente ainda M. tem Dias Branco a gente Itaúsa. sabe que não tá na carteira da Malu. Itaúsa. É. Nada contra M. Dias Branco. É só uma questão de que ela olhou assim. E foi até bom, porque depois o negócio ficou andando de lado um tempão, caiu. Mas se eu fosse pegar hoje, até porque nossas carteiras têm muitos nomes que são muito parecidos. Eu só compro assim pensando, bom, tá na hora de comprar na dela, porque se for me desfazer, eu consigo, por exemplo, se eu tenho lá um prejuízo anotado, não pagar imposto, né? Então, no final, é meio que a mesma coisa, só muda os percentuais. Mas 3 nomes que eu considero muito bons, pensando também em nomes internacionais, Sim, sim. Facebook, porque, pelo menos, eu vejo nos alunos do meu curso, a maioria me conhece pelo Instagram. O negócio da Malu é muito baseado no Instagram. O negócio que eu digo, os negócios, né? Vendem muito pelo Instagram. O Instagram faz parte do Facebook. É Facebook, Instagram e WhatsApp. Se fosse um país, seria o país mais populoso do mundo, com mais de 3 bilhões de pessoas. Tanto que quando eles quiseram criar a própria moeda deles, os governos se apressaram em dar um jeito de proibir aquilo. Porque imagina você criar uma moeda que, por mais que não seja descentralizada como o Bitcoin, é de um emissor privado. Seria uma forte competição.
E o Facebook, ele consegue ser muito rentável. Assim, a média de rentabilidade por usuário do absurdo. Facebook é $6 por usuário. Então, toda Absurdo. pessoa que está usando ali o Instagram está dando, durante um trimestre, $6 para eles. Eles são incrivelmente rentáveis. E o mais interessante é que a cabeça por trás do Facebook é de um cara muito novo. Então, ele vai conseguir... É como se a gente estivesse comprando, lá atrás, né? Comprando o Steve Jobs quando ele era novo. Eu penso que é assim. Não, ele nasceu com... Eu só queria ter um quinto do que ele tem. Tipo, de inteligência. E o porque, mais né? interessante, eu não sei se é uma pessoa boa ou não. Tem aquele filme A Rede Social, tudo, né? Ele teve diferenças lá com as pessoas, parece que tentou passar a perna naqueles gêmeos, o Enclevos, lá que ficaram bilionários com Bitcoin, inclusive. O Eduardo Saverin também, que é o homem mais rico do Brasil. Mas hoje o Eduardo Saverin é o homem mais rico do Brasil porque ele é sócio do Facebook. Uhum. É. Então, é um baita de um negócio que, pessoalmente, eu devo muito a ele. Nós, na verdade, porque o nosso negócio foi construído em cima disso. E eu acho que ele tende a continuar crescendo. Principalmente aqui no Brasil. Nós somos um dos países do mundo que mais utiliza redes sociais. E tudo bem que tem certas ameaças, né? O TikTok tá crescendo pra caramba também. Só que o Zuckerberg, ele já mostrou que ele é muito bom em pegar isso que os rivais têm de melhor e implementar no Instagram. Com Reels, né? O Reels tá fazendo isso e Não, também na época o próprio Snapchat. Stories, né, gente? Stories. Exatamente. Era o Snapchat. Acabou com o criou. Snapchat, né? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ele é Ainda vivo existe. ainda. Só que ele dominou certos mercados, a ponto de, por exemplo, aqui ninguém mais usar o Snapchat para isso. por exemplo. Exatamente. Então, Sim. o Facebook, para mim, ele tem que estar na carteira das pessoas. Pensando em uma outra empresa já nacional, eu gosto muito da B3, que está sofrendo bastante ao longo do último ano. Talvez venha a sofrer mais ao longo do tempo, sempre tem aquela sombra de um aparecimento de competição, né? Hoje é um monopólio em âmbito nacional, mas já compete com bolsas de fora do Brasil. Só que uma coisa que eu vejo na B3 que outras empresas não têm, é que ela tem uma força de marketing muito forte que não depende dela, ela não gasta um centavo para isso. São vocês. Porque, exatamente, se você pega no mundo das finanças, né, sei lá, Natália Não tem Arcuri, quem não fale dela, Thiago né? Nigro, Empíricos, Suno, as casas de research todas, Banco, XP, Todo mundo BTG, namora a B3. Não todo tem mundo jeito. no final faz propaganda da B3. Pô, aqui, você tá Sim. falando de finanças, tá fazendo propaganda da B3. E quanto que a B3 já pagou pra vocês? Nada. zero. Pra mim também nunca pagou nada. Infelizmente, Precisamos acordar, precisamos acordar. Pois é. Então elas acho que têm vocês toda precisam essa se força revoltar. gigantesca de marketing A revolta... Vou levantar essa do- bandeira. e ganha muito com isso. Até você pensar, não vou falar de bolsa, vou mandar o cara comprar tesouro, mas aquela taxinha lá de 0,25 é pra B3. Então, eles estão muito bem posicionados para pegar essa financiarização do mercado, né? Porque hoje a bolsa tá quase batendo, acho que não bateu ainda 4 milhões de CPFs. Se somar um Se tesouro, acho que somar- deve ter isso que eu batido, ia né? falar. Um Então, tesouro direto. Estamos bateu. chegando nisso, né? O quanto vai ter daqui a 5 anos? Será que vai ser linear? Ah, não, vai ganhar mais 1 milhão por... Eu acho que não. Acho que esse negócio pode vir a ser uma curva exponencial. Sim. Daqui a pouco a gente pode ter 30 milhões de brasileiros investindo. É o que a gente espera, né? Talvez até tenha competição. Mas tá, surgiu outra bolsa aqui no Brasil. Então vamos dividir por igual 15 milhões pra cada? Tá bom pra caramba ainda pra B3. Ah, ainda tá Oh. ótimo. E a margem é gigante, né? A margem de Paga B3 é bons muito grande. dividendos. Não, muito- e tá muito bem. Tá, na minha opinião, até em patamares interessantes ali. Lógico que se tá em patamar interessante, deve ter algum motivo, né? Porque o mercado não é bobo, tem gente olhando isso o tempo todo. É o que a Luísa Barsi que veio aqui e falou. Para alguma empresa estar barata, digamos assim, é porque tem algum problema no setor. Porque senão não vai estar barata, né? Não tem por que ter um Não faz desconto sentido. óbvio no mercado Exatamente. A altamente empresa eficiente. é boa, ela tá barata, tem alguma coisa. Exatamente. E até por isso, o último nome que eu vou falar aqui não é de uma empresa específica. Porque ao longo do tempo, o meu perfil aqui na Bolsa, ele tem mudado. E ele tem mudado porque a Bolsa mudou também. Como eu disse lá atrás, antes a nossa Bolsa era pouco eficiente. Pouca gente participando, altos custos de transação, pouca informação. Agora, é muita gente participando, custos baixíssimos de transação e muita informação. Então, acho que vai ficar cada vez mais difícil ganhar no mercado. Igual acontece lá fora. Então, hoje eu vejo mais valor em acompanhar o mercado. É o meu investimento ser feito de forma passiva, por exemplo, né, via um ETF, enquanto eu tento ganhar dinheiro em outros mercados mais ineficientes. Então, pensando em um ETF, eu gosto muito de um ETF que tem lá fora, que é o QQQ, que ele acompanha aquele índice Nasdaq 100. Então, você vai olhar esse ETF, ele tá, praticamente metade dele é exposto às grandes empresas americanas, as Big Techs. E o pessoal sempre pensa, mas as Big Techs já são muito grandes, né? A Amazon é gigantesca, a Apple é gigantesca. Só que são caras gigantes que não param de crescer. Isso que eu ia falar. O que não tem como, eles não param de crescer. Toda É hora é uma absurdo. inovação, eles não param um minuto. O pessoal fala, mas uma hora eles vão ter que vai estar esticado, não sei o quê, mas eles são gigantescos, eles não
não tem como, eles têm um caixa muito grande, tem fonte de receita absurda. Não tem como não ter, assim. Eu acho que não tem nem como não ter. Facebook, você falou também pra mim, eu até falei um dia no meu canal. Agora, sabe o que eu ia te perguntar? Porque assim. Falou os 3, Perini? Seria esses 3, mas sobre esse 3. negócio do caixa, o que eu acho muito interessante, né? Porque nesse QQQ você pega todos esses. Você pega a Amazon, você pega a Apple, você pega a Google. Todos esses caras estão sentados em cima de montanhas de dinheiro. Cash skin. A última vez que eu olhei, se eu não me engano, o Facebook tinha mais de 60 bilhões em caixa. Aí você volta lá em 2012, eles compraram o Instagram por 1 bilhão. Se for 60 bilhões mesmo, que muda todo trimestre, esses caras poderiam tentar comprar mais 60 Instagrams por 1 bilhão. Podiam errar em 59. Mas se um desse certo, o investimento Tá estava tudo pago. certo. Exatamente. Então é muito difícil destronar esses caras hoje. Até porque o que está acontecendo? Governos querem regular mais a rede social. Então fica mais difícil surgir um competidor para brigar com eles. Agora eu fico pensando o que eles fazem com tanto dinheiro, porque eles podiam dar um pouco pra gente, né? Não faz mal a Mas ninguém, eles já né? estão dando. No Instagram, Eles já estão dando, pagando, né? Então, começaram a pagar não agora. que né? eu receba, mas eles já estão pagando o influenciador, já tá pagando por live. Aí tem Sim. lá Tem uns selos pra comprar também, né? Uns Tem. negócios. Não, eles já estão, tem que dar, porque a gente também ajuda eles ajudam a gente, né? É O o famoso que a gente capitalismo, né? Agora, Mas eu vejo eles que vocês... ajudam bastante. Ou, se não fosse eles, a gente tá aqui, né? Agora, o que eu vejo, né? Você, Bruno, tem uma... A Malu não vejo falar tanto de política, mas eu vejo que o Bruno fala bastante. Você tem muitos haters, assim? Como é que você lida, vocês, no geral? Porque tem muita gente que tem hater pra caramba, né? E aí, quando fala de política, parece uma torcida organizada, né? Como é que você lida? Você tem muito hater para as pessoas que batem nas suas ideias ali? Então, a gente lá no meu Instagram, eu discuto muito mais ideias do que nomes no final. E lá no começo, quando eu comecei a mostrar que meu posicionamento era liberal, aí teve muita gente que foi embora, falou, nossa, né? Decepcionado, vou embora em 3, 2, 1. Essas coisas que as pessoas fazem. Mas depois que você limpa essa base, hoje ninguém se surpreende mais com as Fala minhas assim, ideias. que é um táxi? O pessoal Tem até sabe, de um- antemão eles já imaginam o que eu tô pensando sobre um certo assunto. Então, o cara que ele é tão intolerante a ponto de não conseguir ouvir uma ideia contrária, ele não fica. Quem fica lá, ou é o cara que concorda comigo, ou o cara que discorda, mas ele entende que o meu ponto de vista, eu dou um ponto de vista racional. Eu embaso os motivos pelos quais eu tenho as minhas ideias. Quer dizer que eu tô certo em tudo que eu penso? Evidentemente que não, né? Mas eu expresso ali, olha, eu penso isso por tal motivo. É assim que eu funciono, meu posicionamento é esse. Até coloco lá pontos positivos e negativos de um posicionamento, porque o liberalismo não é a solução para todos os problemas do mundo de forma imediata. Né? Bom, se o Estado tem que gastar menos, então, naquele momento, você vai ter menos investimento em saúde pública, em educação, em um monte de coisas. Então, você vai ter consequências para aquilo. A resolução não vai ser breve. Então, o pessoal não se surpreende muito. É igual sair num dia de verão e surpreender com o calor no Rio de Janeiro. Né? Ninguém fica surpreso com isso. Então, quando você fica bem transparente quanto ao posicionamento, não acontece muito, não. Eu não falo de política, mas por motivos de que, como diz o Bruno, eu vendo pro outro lado também. Eu tenho vários produtos. Mas, de fato, tem algumas coisas, algumas ideias que eu deixo bem claro. Então, de vez em quando, eu vou lá e me posiciono. Tem uma coisa que eu gosto bastante, que eu acho que já dá uma limpada. Eu sempre falo, não sou feminista. Não sou feminista. Aí o povo já vem, e feminista é a torcida, Porque né? quando Não, ela fala é- isso, parece que é não agressiva. é porque quando ela fala isso, tem gente que entende que ela não é a favor da mulher. E não é isso, pô. Não, feminismo não é o E que estão quantas falando coisas, também, E né? quantas coisas eu já não falei aqui durante esse podcast todo, falando para valorizar, se valorizar, valorizar o seu trabalho, fazer o que você quer, valorizar seu prazer. Quanta coisa eu já não falei que, teoricamente, está na cartilha do feminismo. Mas quando eu falo que não sou feminista, a feminista vai lá e me cancela. É que, na Porque verdade, eu não essa posso dizer- feminista... ela fala, você não entende o feminismo. Não, é que, na verdade, esse Você não conceito... você não entende. Esse conceito feminismo hoje, ele não é o feminismo, né? Na verdade, as pessoas confundiram tudo e colocaram de uma forma totalmente incoerente. E aí, eu concordo com você. E aí, assim, será que elas pagam o champanhe na balada também, né? Porque Complicado. Eu não sei Isso se aí você é- sabe, Carol, mas eu sou formada em ciência política. E eu fiz faculdade, e faculdade, como diz o Bruno, basicamente todo mundo é de esquerda. A gente podia chamar de ciência soviética. É todo mundo de esquerda. Então, eu sempre fui, pra eles, né, direitona. E na minha casa, como eu sempre fui tida como esquerda, porque meu pai é muito de direita. Então, você vê, depende de onde você tá olhando.
No final das contas, na internet, eu acho que eu tenho os meus princípios muito claros, eu deixo algumas ideias que eu acho que faz sentido, principalmente porque, poxa, sou empresária, eu tenho empresas, eu sou capitalista e tudo mais. Não tem certas coisas que não faz sentido uma com a outra, né? Então, eu acho que eu deixo claro, mas ao mesmo tempo eu não fico discutindo isso, justamente porque senão eu vou ter que passar a falar sobre isso, né? Para poder provar o meu ponto. E não tem espaço para isso no meu canal, então eu escolho não falar sempre. Eu falei uma vez pra Malu, tem uma frase do Michael Jordan. Michael Jordan era um cara que tinha muita exposição quando tava jogando no Chicago Bulls. Parece que ele falou isso. E cobravam dele posicionamento político. Ele falava, não vou apoiar ninguém não, nem republicano, nem democrata, né? E aí falava, por que não? Ele falou, porque eu quero vender tênis pros dois lados. Então é Ótimo. isso, exatamente. A Malu quer vender pros dois lados. pô. Claro. Aliás, Se eu quero puder, fazer a uma esquerda pergunta compra pra até mais Malu. vibrador que a direita. Vai saber. Malu, minha última pergunta. Juro que nós já estamos aqui há 1h45 segurando vocês. Malu, quais são as 3 perguntas que você mais recebe dos seus seguidores? Nossa, Você que é uma melhor pessoa não. espontânea, Melhor você a fala- gente não falar Você sobre isso. fala tudo. Eu guardei pro final essa, porque eu sabia. A Malu fala tudo. Ela não A tem. primeira, eu acho que a gente mais recebe é por que boludinhos? A gente tem um... A gente recebe muito essa, amor. Recebemos. Até o Bruno recebe. A gente tem um apelido, a Até gente se respondi chama ontem. de boludinho, né? E é um apelido ridículo. Tipo, amor, a gente Sim. chama de boludinho, boludinha. Não E tem significado. Até tem. tem uma história Tem por uma história. trás. A gente começou a se chamar assim porque a gente foi pra Argentina e lá eles xingam as pessoas. Boludo é idiota. É né? idiota. sim. E aí eu ouvi isso, achei muito engraçado. Aí o cara me explicou que era tipo idiota. Eu falei, gente, que coisa engraçada, né? Tipo, boludo pra mim é tipo gordo, né? E aí eu achei isso muito engraçado e comecei a brincar com o Bruno, não, boludo e tal. E aí foi ficando, aí daqui a pouco ficou diminutivo. E assim foi. E agora a gente, quase, sei lá, 8 anos se passaram e a gente segue. Quando no a Malu tava boludinho. começando no Instagram, uma vez ela me chamou, assim, e aí filmou aquilo. Meio que por acaso. Só que o pessoal achou tão engraçado. Falei, Que ficou. E, marcou. inclusive, uma das vezes que eu vi que ela tava começando a ter uma projeção, assim, ser conhecida pelas pessoas, é que eu tava indo pro quartel de bicicleta no Rio de Janeiro. É engraçado. Tava distraído pensando na vida, assim, de repente, lá no Rio de Janeiro, na Vila Militar, Tem um tem uma retão, avenida que o assim. pessoal fica andando de bicicleta, correndo, né? Eu tava lá, indo pro quartel nessa avenida, e uma pessoa passou por mim, assim, e deu um grito, né? Boludinho! Quase caí de bicicleta, assim, daí eu cheguei em casa e falei pra ela, nossa... Aliás, antes de chegar em casa, eu mandei um WhatsApp e falei, caramba, eu fui reconhecido na rua. E ela Olha. tinha uns 50 mil inscritos no YouTube. No YouTube, foi. Que é bacana verdade. E isso, foi né, assim. gente? Então essa certamente é a É primeira. a mais. É a que mais eu recebo. Eu achei que você ia falar uma outra. Fala aí. Qual? Do Pode sabonete? falar, aqui não do tem problema. sabonete. Então, eu sempre falo do sabonete, certamente é a que mais recebo, não é boludinho. Eu falo que pepeca Ah, já sei. Não pode não passar pode sabonete. É passar o cheiro sabonete. natural. Eu já vi essa porque fala sua. a flora vaginal ali, as bactérias, elas têm um próprio equilíbrio. E o que acontece é que boa parte dos sabonetes, eles tiram esse equilíbrio, né? Matam as bactérias boas e as bactérias ruins acabam proliferando. E aí, elas ficam com cheiro ruim, né? Dá corrimento, dá um odor horrível, enfim. Várias Era coisas. pra ser flora, vira uma fauna. E no final das contas, qual que é o ideal? É não usar nada. E falar, nem sabonete íntimo, Malu. Nem sabonete íntimo. E quem que tá falando isso? Sou eu? Sou eu e mais todos os ginecologistas bons que eu conheço. Então, eu vi você falar sobre isso um dia nos stories. E aí acompanhei. eu falo, e o pessoal, mas ai, que absurdo, que nojo. A primeira coisa é sempre assim. Todo mundo que chega lá fica, nossa, que menina nojenta. Deve cheirar horrível, não sei o quê. E aí passa umas 3 semanas e eu falo, meu Deus, fica 3 dias, tenta aí. Não é pra não lavar, você vai lavar, né? Só não vai usar sabonete, tacar sabonete. E é muito engraçado porque me perguntam, como que você descobriu isso? Eu ia falar que eu fui pobre, eu não fui pobre. Mas eu era Não uma tinha pessoa dinheiro. de classe média baixa. A família da minha mãe era muito pobre. Então, a família da minha mãe, você passar sabonete... Como chama a marca de sabonete aí, qualquer? Eu não sei o nome. Eu nunca vi lá em casa. Esqueci o nome. Dove, assim. Não, assim. Dove é bom ainda. Aqueles brabo, assim, aqueles que é roxo. Sabonete íntimo, você tá falando. Não, sabonete normal. Ah, sei lá, Lux. Lux.
Febo, sei lá. Ah, Febo ainda é bom, mas Febo eu Lux, lembro. Lux, por exemplo. Essa Você marca. passar Mas é bom lá, porque é cheirosinho, não é arte. feito pra passar lá. não é um negócio que é perfeito pra passar lá. Arde. Então, se você não tem a opção de comprar um sabonete íntimo, você não vai passar Lux. Entendeu? Você vai passar nada. Você passa água, você passa os seus dedos lá, né? Tira a hidratação, o negócio que tem lá, a secreção natural e pronto. Então foi assim que eu descobri. Eu nunca usei sabonete lá. Nunca foi uma coisa. E na época que eu usei sabonete íntimo, porque a propaganda fez muito, né? Passou muita propaganda, eu tive dinheiro pra comprar. Comprei e fiquei cheia de corrimento. E aí depois eu fui descobrir o porquê não usar de novo. E aí, essa é a pergunta que mais recebo lá, certamente. Porque o povo, que é muito doido, né? A gente tem que falar para as pessoas voltarem às origens. O tempo inteiro. Isso em alimentação, principalmente. E em hábitos também. Hábitos simples. Uma delas é, tipo, as pessoas às vezes tomam 3 banhos por dia e tacam o sabonete inteiro, depois fica todo ressecado, aí passa hidratante. Aí o hidratante não dá certo. Aí é um monte de coisa para poder lidar com uma estratégia que não era necessária. Era só não passar tanto sabonete. Porque aí você não tira a proteção natural da sua pele. Né? Mas quem é você, E não gasta Malu? dinheiro. Quem né? é você, Tanto Malu, dinheiro pra em fazer isso? sabonete. Você estudou isso? Não, gente. Tá na prática. Tenta aí. Se não der certo, você volta com o seu sabonete, com o seu hidratante, com a sua sabonete íntimo, enfia tudo, gastar bastante dinheiro. Insuportável, né? Bem ariana. Mas e o povo pergunta, como se fosse algo assim que, de fato, irreversível. Né? Não usou sabonete durante 3 dias na pepeca, já era. Morreu. E não é. Agora, homens. Homens não, tá? Homens, o aparelho reprodutor masculino é externo. É diferente do da mulher. Então, precisa lavar. Inclusive, a falta de higiene é a maior causa de amputação de pênis. Eu descobri isso Eita! depois que começaram a Olha me o perigo. perguntar. Vai dar uma boa thumb. Então, lavem seus equipamentos, por favor. E a terceira? A terceira, não sei, amor. Vai lá. Perguntam muito, pelo menos eu recebo muito, eu sei que ela recebe porque ela responde semana sim, semana não. Mas é em relação a dinheiro do casal. Ah, é Ah, verdade. sim. Ela tem um posicionamento sempre muito forte nesse sentido. Olha, porque tem muita gente que às vezes é um só que trabalha, a outra fica dependendo dessa pessoa e se sente desvalorizado por isso. Então ela sempre fala como é que a gente fez lá atrás, que o dinheiro era dos dois, que não tinha um papel menor na relação, assim. Eu não falava, você vai ter menos do que eu. Não acontecia isso. Então a gente Mas sempre deixa muito claro eu essa acho relação do que- dinheiro que era do casal e que é importante, que mesmo a pessoa que não trabalhe, como ela contribui na casa, ela evita que seja gasto um dinheiro, por exemplo, com outras coisas. Na época que ela não trabalhava, se fosse comer na rua o tempo todo, ia gastar muito mais e eu não comia Sim. porque ela fazia comida em casa, por exemplo. Mas eu acho que a terceira que eu mais, agora eu tô lembrando aqui, é que eu mais recebo hoje em dia é um surto, assim, de como começar na internet, como empreender na Ah, sim, internet. muita gente quer Ai, saber. meu Deus do céu, o que eu faço pra Marketing engajar digital, no né? Instagram? Porque eu tenho um engajamento muito alto. Então as pessoas acham que em uma caixinha eu vou falar o essencial, o segredo, né? segredo. E não, outra, porque e não tem é um só... E é uma história, não né? existe segredo, na verdade. É trabalho. E eu costumo dizer sempre, trabalhar dá trabalho. Eu falei, né? O Bruno falou, tá abrindo CNPJ a cada 8 horas. Não, chega, não aguento mais. Porque é um empenho muito grande pra Muito. você fazer rodar 3 empresas. E outra, e você não começou hoje. Foi? Né? Porque tem gente, é o que eu falei da persistência mais uma vez, né? A gente começa, mas você tem o caminho do A pro D, você tem Conquistar o B, um público o C, orgânico né? primeiro, pra depois conseguir vender, isso dá Não muito é trabalho. simples como Exatamente. parece, né? E você tem que entender, o pessoal hoje em dia na internet, eu sei que obviamente não dá pra viver de ar, né? Mas o povo quer começar e já faturar amanhã 1 milhão, É. né? Quer fazer 6 em 7 no dia seguinte. Não dá E, certo. gente, eu demorei quantos anos na internet pra fazer um 6 em 7? Não, se pegar de quando a gente criou esses blogs iniciais aí, até o primeiro lançamento mesmo, foram 4 anos. Então, 4 anos ganhando R$1.000 por mês, e depois de um tempinho ainda, pra aí, em 2017, conseguir fazer um lançamento pra ganhar 30. E não foi 1 milhão de cara. E tem um ponto que eu acho que as pessoas, elas... Tem uma frase do Tony Robbins, que eu já citei várias vezes, que ele diz que nós superestimamos o que podemos fazer em 1 ano e subestimamos o que podemos fazer em 10, né? Exatamente. E no Instagram a mesma coisa acontece. O pessoal superestima o poder de um post. Eles querem um post matador. E eles subestimam o poder de você fazer um pouquinho todo dia. Você vai faz 20 stories todo dia, você vai faz uma postagem todo dia, você produz 2 vídeos pro YouTube toda semana, você começa a gravar um podcast que no início nem sua família escuta,
mas depois de um ano, quando você tem lá seus 52 episódios, você já tem uma audiência de 1.000 pessoas que te ouvem sempre. Então, se esse cara mantiver essa constância e sem querer recolher todo o dinheiro agora, né, se ele trabalhar para isso, acho que depois de uns 2 anos, ele vai ver que ele tem um resultado legal e aí ele vai começar a ganhar dinheiro. Mas vai ser 1 milhão? Vai ser 100 mil? Provavelmente não, vai ser menos do que isso, mas vai ser uma renda extra bem interessante que vai poder ser reinvestida no negócio para que esse negócio cresça cada vez mais. Exato. Até porque a internet é um mercado extremamente livre, é muito fácil de começar. Mas justamente por ter muita gente começando, a todo momento é muita competição. Para se diferenciar, você tem que investir no seu negócio, tem que ficar melhor do que os outros. Isso não vai acontecer da noite pro dia. São alguns anos de caminhada. Todos nós aqui sabemos disso. Sim. Sim. Eu acho que esse bate-papo hoje foi muito legal. A gente... Nossa, assim, eu tô levando vários aprendizados. Estou levando o meu presente. Espero né, que André goste. Dias, porque... Foi o nosso recorde, 1h52. Nossa, Jesus, e eu como ficaria a gente aqui fala. mais horas, porque é tão bom a gente bater papo, a gente falar de assuntos diferenciados, a gente falou de política, a gente falou de tanta coisa legal aqui, de pepeca, né, gente? De tudo, de equipamentos Do masculinos. socialismo ao sabonetinho. Socialismo a Pepe. Dos Jesus, equipamentos, olha o que acontece né? quando me trazem pra mesa. É mais forte que eu. Mas eu queria muito agradecer você, Obrigada. Bruno, você, Malu. A gente ficou super feliz quando vocês Adoramos aceitaram o o convite. convite. A gente aprendeu muito hoje. Acho que assim, a gente sai daqui sempre eu e o André discutindo depois quanto que a gente aprendeu, né? Muito legal, gente. Obrigado, Malu. Obrigado, Bruno. Baita oportunidade de ter vocês aqui com a gente. E só agradecer mesmo. E a gente quer Obrigada. desejar muito sucesso pra vocês sempre, que vocês tenham muita luz, muito amor, muito tudo, muito, né, muita coisa legal também, viu, gente? Pra compartilhar e que vocês tenham muito sucesso mesmo, de verdade, continuem humildes assim. Pô, muito Obrigada. obrigado. Acho que, falando por mim, né? Depois eu vou deixar a Malu falar também, não vou falar por ela, tá aqui do lado, né? Mas agradeço muito o convite. Saibam que tudo que vocês desejam de bom pra gente, desejo em dobro pra vocês. Espero que continuem com um ótimo trabalho aí, gente. Que esse seja o 10º episódio de centenas que vocês farão, tá? Obrigada. Parabéns. Muito Exatamente. Desejo sucesso aí no projeto novo, né, do podcast e todos os outros que vocês conseguirem. E também, obrigada pelo convite. Adorei participar. Obrigada Obrigado, a vocês. gente. Então a gente fica por aqui hoje, né, André Dias? Mas a gente volta no próximo episódio aí dos Irmãos Dias Podcast. Eu sempre falo, voa Brasil. Um grande beijo de luz, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, Beijos. gente.